cães que sofrem maus tratos, você vê alguma coisa nesse cão? Você consegue ficar estampado assim? A energia dele? Fica e você consegue trabalhar com eles. Inclusive, eu resgato muito bicho, né? Então, porque você falou. Aí até você falou, até deu uma lagrimazinha aqui, porque eu já resgatei. Às vezes eu acabo sendo meio Madre Teresa do Calcutá. Porque a área de proteção animal hoje em dia tem gente que realmente dá o sangue, tira a roupa do corpo para dar, e tem gente que só quer saber do Pix, né? Cuida. Se tem. Então, assim, se a gente entrar nesse assunto vai ser muito polêmico, mas eu tenho experiência, inclusive eu tô do lado de um grande instituto que era de uma famosinha que não faz nada. Não precisa nem falar. Não vou entrar em mérito, mas o negócio é complicadérrimo. Então, mas a hora que você atende esse paciente, que você vai fazer um reiki, a energia dele tá. E tem animais que eu já peguei de ajudar, porque assim, eu não fico pedindo dinheiro em rede social. Eu vou, faço, tiro no meu bolso, faço o que eu posso, chamo o colega, peço, pago pro meu colega também, porque ele tem o trabalho dele, valoriza. Eu só falo, não é meu, você não consegue fazer um valor um pouco melhor para fazer um raio-x, para fazer alguma coisa que eu não posso fazer cirurgia, aí a gente ajuda, e aí eu não fico lá depois chorando em rede social pedindo dinheiro. Eu nunca faço isso. Normalmente eu peço ajuda para outros locais que eu confio. É o que eu falo, eu faço favor com o meu chapéu. É isso que eu falo, não fazer cortesia com o chapéu dos outros. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Eu gosto de lembrar logo no começo vocês para se inscreverem no nosso podcast, para ativar todas as notificações, para ativar o sininho, isso é muito importante, e depois todas as notificações. Mas depois que você fizer tudo isso, tem uma coisa importante, o peteleco no positivo, e isso é muito importante para a gente. Não gostou? Pode dar no negativo também, só que é melhor no positivo porque você vai gostar. Porque hoje, quem está aqui com a gente é a Teca Mello, é veterinária e amiga, né, Teca? Tudo bom? Amiga. Tudo jóia? Tudo jóia. Beleza. E o Cláudio Pedro está aqui comigo também hoje. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Bacana. E a gente vai falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de autoajuda, livros de ficção. Os meus livros de ficção estão na Editora Vilese. O livro Reabilitação Animal, Fisioterapia, Acupuntura Veterinária está na Editora Vilese. É o livro do Ibra, né, que eu e o Cláudio somos autores também. E os meus livros de ficção, eu fiquei sabendo um pouquinho antes de começar que a Teca já tem o Sombra da Alma, mas a Teca não tem os 7 mundos. Então a Teca vai ganhar os 7 mundos agora. Esse daqui é para você. Eu quero autografado, mestre. Com certeza. Esse daqui eu usei, inclusive, na minha pós de fisioterapia, que eu fiz, acho que foi o único caso de Silvestre que ninguém faz, né? E eu usei, eu adaptei o livro de vocês. Que bacana. E foi um bem caso legal. de coruja, que eu acho que nem tem no Brasil fisioterapia em coruja, e eu que fiz. Bacana. Isso é bem bacana, Ju, vamos falar disso, né? E, Teca, me diz uma coisa. Bom, eu te conheci faz 10 anos, é isso? Isso. Caramba, faz tempo, né? Faz. E eu te conheci na FMU. Isso. Você era estudante na FMU, né? Isso. E me chamou lá para dar uma palestra. Isso. E aí, nem lembro do que foi a palestra. Acupuntura. Não? Acupuntura? Isso, que eu já era... Porque eu sou terapeuta acupunturista naturopata humana também. E aí eu te procurei para estudar aqui acupuntura. Então, e aí que eu te levei na FMU. Ah, legal. E depois disso, você estudou um monte de coisa. Dá uma palhinha pra gente, tudo o que você fez. Eu estudo na área desde que eu tinha 17, 18 anos. Eu tô com 48. Então já dá para dar uma base de quanto tempo. Anos, isso, né? quanto tempo que eu trabalho aí com acupuntura e tudo mais. E eu comecei a veterinária em 96. Você fez um curso de Acup para medicina, para humano, então. Isso, eu fiz vários cursos de acupuntura humana. Vocês veem, eu termino aqui mesmo, né? Eu nem sei lá quantos cursos eu já fiz aqui. Eu termino um curso, começo outro. Termino um curso, começo outro. E lá atrás você entrou na área da terapia humana. Isso, na verdade, a minha vontade sempre foi ser veterinária, desde pequenininha. Tá.
E eu comecei veterinária em 97. Tá. Só que por questões de... Porque apesar de eu estar sempre ali fazendo coisas de reiki, de acupuntura e tudo mais, eu sempre gostei de veterinária e eu gostava dessa parte integrativa. Sei. E aí eu comecei em 97, só que meu pai teve um problema de saúde grave. Eu fiz 1 ano e meio de veterinária e eu tive que parar. E aí eu mergulhei de vez na parte de terapias integrativas. E graças a Deus, em 2014, que foi o ano que eu te conheci, eu consegui voltar para veterinária, consegui uma bolsa. E formei veterinária, né? E hoje eu sou veterinária e terapeuta naturopata acupunturista. Na parte de terapeuta, você quais as especializações que você tem? Eu fiz cursos de acupuntura, medicina ayurveda, que é aquela linha indiana que a gente trabalha com os doshas, aí tem várias técnicas de massagem. Eu já fiz curso de estética também, então eu trabalhava muito tempo com drenagem, masofilaxia, a parte de acupuntura também, as partes vibracionais. Então eu sou mestre em reiki, né? E eu fiz vários tipos de reiki, porque tem várias vertentes, né? Várias civilizações sempre tem essa questão do toque de energia, né? De trabalhar essa parte, né? Então, eu também, tudo que aparecia, eu tenho uma sede imensa de conhecimento. Vocês veem, porque eu estou sempre assim, acabou esse curso, quero fazer outro. Já vai fazer Já estou fazendo outro. Agora eu entrei para fazer ozônio também, que eu já tinha feito em 2018 com vocês, aí eu entrei para fazer de novo um outro lugar, e eu já vou pegar também com vocês. Tá traindo a gente, tá indo em outro Não, lugar. eu vou em vocês também. E aí largou a parte humana. Na verdade, eu achei que eu ia largar, mas não tem jeito, porque você vai trabalhar... Eu trabalho com os dois. Bacana, com os dois, legal. Eu trabalho com os dois. Inclusive, hoje mesmo, saindo daqui, eu vou atender pacientes. Eu tenho pacientes que eu trabalho há mais de 10 anos, né? Mas com reiki, com acupuntura? Com reiki, com acupuntura. Com tudo que você sabe da veterinária, você aplica no... Não dá pra juntar, né? Eu acabo atuando com... Às vezes me chamam para atuar com veterinária, um animalzinho. Só que você começa a trabalhar com um animalzinho e você vê que muitas das coisas tá no responsável também. Aí você tá atendendo o animalzinho, você vai conversando, quando você vê, você acaba tendo que atender o responsável e o animalzinho. Às vezes é o contrário, às vezes é a pessoa que te chama... Porque eu mexo com manipulação vertebral, com as partes de massagem, com as partes de acupuntura, eu começo a atender. Aí, de repente, a pessoa tem um gato, tem um cachorro, e aí você está atendendo. É aquele básico do veterinário. Você está em qualquer lugar. Mas eu tenho um cachorrinho. Mas eu tenho Você fez quiropraxia também? Eu fiz. Lá onde eu estudava mesmo, que eu fiz o curso de naturopatia, eu fiz na parte de naturopatia tem a parte de quiro. E eu fiz também por um professor que foi o que me deu um dos primeiros cursos que eu fiz de acupuntura também, que é o Otávio Stefanelli. Lembra que eu falei uma época que eu queria até juntar vocês, porque ele fazia as viagens para a China e tudo mais? Sim, faz tempo, inclusive, que eu não vou lá na escola dele, porque eu acabei mudando de cidade, tudo, mas ele mexe até hoje. Só que ele é mais voltado para a área humana. Inclusive, eu fiz a faculdade de físio, né, há um tempo. E eu larguei praticamente na época do estágio obrigatório, que aí eu voltei para veterinária, que aí eu consegui voltar para veterinária, que foi a época que eu quase morri, né? Porque eu tive o apêndice que supurou, que virou peritonite, que deu sepse, que eu tive uma intuspecção. Aí você ficou internada? Sim, eu quase morri e voltei. Você foi ver Jesus e voltou. Sim, eu vi Jesus, eu vi papai, eu vi mamãe, eu vi lugar bom, eu vi lugar ruim. Nossa. Eu tive 3 EQMs, que vocês chamam, né? Nessa parte... Experiência quase morte. Isso, eu tive 3 EQMs. Como eu falo, brincando, eu sou uma sobrevivente, eu tô aqui porque ninguém me quer nem lá em cima, nem lá embaixo. Eu subo, eles falam, não, desce. Aí eu desço, eles falam, sobe que eu não quero concorrência. Aí me mandam de volta. Aí eu tô aqui. Você falou que é mestre em reiki, isso, né? Primeiro, eu queria que você explicasse, porque assim, quem assiste o nosso podcast não é só veterinário, não é só da linha humana, né? Da parte de saúde, né? Mas são leigos também que não conhecem muito bem, né? Então, eu queria que você explicasse 2 coisas para mim. O que é o reiki, para o pessoal, e como chega a ser mestre em reiki, que eu sei que não é uma coisa fácil. Não, você tem que estar... Peraí, devagarzinho para não bater aqui na mesa. Para você ser reikiano, você precisa passar por uma iniciação. E tudo depende da vertente que você vai seguir de reiki.
né? A mais comum é o tipo Uzui, que é o Mikao Uzui, que trouxe, né? Que canalizou as primeiras vezes. E é uma técnica que você tem que ser iniciado, né? Por alguém que já é iniciado. E é basicamente transmitir energia que atua para cura, que atua para ajudar a gente através das mãos. Então, tem técnicas específicas de imposição de mãos e você pode usar para estar utilizando em pessoas, em animais, para ajudar você a se auto-aplicar, a meditar. Dá para se auto-aplicar reiki? Sim, sim. Inclusive porque o reiki, ele é inclusive uma forma de terapia que você se trata e você se cuida. Uhum. Automaticamente, se você for analisar, quando você se machuca, mesmo você não sendo reikiano, o que você faz? Você bateu o dedão, você já vai lá e põe a mão em cima. Uhum. E tem isso, traz essa coisa, porque todos nós somos energia. Então, você, uma vez iniciado, o reiki, ele flui através de você e ele sai pela palma das suas mãos. E aí você consegue, com a imposição de mãos, você consegue estar passando. Energia. É uma energia. É uma energia. Rei, que é os termos, né? Rei quer dizer fluir, né? E chi, energia. Então, é fluindo energia, né? Tem gente que fala rei, universo, e chi, energia, que aí é energia universal. É oriental então, também. É oriental. Então, o que, na verdade, é o chi da É o chi da acupuntura. Porque na gente que é acupunturista fala chi, tem lugar que fala ki, né? E tem gente que fala prana, mas nada mais é do que energia. Interessante, porque na acupuntura, QI, a gente fala chi, que é energia. É o que a gente trabalha, né, na acupuntura. Isso mesmo. E eu não sabia que o reiki era... Na verdade, é reiki, na verdade. Que aí se você for pegar a pronúncia da gente que usa no chinesa, né, da acupuntura, é chi. Mas tem locais que fala ki. Se eu não me engano, no Japão, eles não usam o chi. Eu acho que é no Japão. Ki. Porque o reiki, o Mikao Uzui, ele era um monge budista Dentô. Ele era japonês. Né? Uhum. E aí tem algumas coisas que o pessoal fala, que ele foi padre, tudo que quando ele começou a canalizar o reiki, e ele trouxe, quando começou a difundir pelo Ocidente, foi a época que estava pós-guerra. Então, coisas que vinham do Oriente, tinha um pouco aquelas pessoas, porque, pós-guerra, situação complicada, né? Então, eles criaram algumas histórias a respeito que, não, ele era católico, ele era padre, ele era isso, para poder ser aceito, né? Para poder difundir no Ocidente. Mas é uma técnica japonesa, e ela está associada à meditação, então é uma autocura. Tanto que o reikiano, uma vez que ele é iniciado, tem os níveis, né? O nível 1... você faz a iniciação e você tem toda vez que você é iniciado, você tem que passar por 21 dias de auto-aplicação. Uhum. Então, é uma forma de você também se trabalhar e tudo mais. Eu tenho dificuldade para entender essa parte, porque assim, por exemplo, se eu faço acupuntura em mim, não funciona tão bem porque eu não tenho a troca de energia com a outra pessoa. Por isso que a agulha é metálica, né? Uhum. Se eu faço reiki em mim, eu não estou fazendo a mesma energia em mim. É isso que eu não Porque uma entender. vez que você se abre, você é canalizado, você recebe energia do universo, não é mais lugar. seu. Tá, entendi. É uma energia que você recebe do universo. Você vai abrir os canais, aí ela vai vir do universo, passa por todo dentro do teu corpo, e aí ela sai pela palma das suas mãos. Tem a ver com passe espírita? Algumas... O pessoal fala porque alguma coisa. Quando eu estudava algumas partes, porque eu também estudei algumas partes de religiosas, mas tudo... esse meu professor, ele falava que a gente tem essa parte de religiosidade, a gente tem uma parte magística e a gente tem essa parte metafísica, de ciência, mas que tem a ver com a energia. Porque se você for ver hoje em dia com a ciência, por mais que tenha, às vezes, aquelas pessoas que falam, não, que não existe técnica, mas hoje em dia, por exemplo, a gente consegue provar que a acupuntura faz efeito. Que você faz lá a questão do tecnécio no canal de meridiano, você vê, né, a energia não, como se fosse da tomografia, que você vê lá a coloração, né, circulando. Eu tenho alguns estudos em casa
que fala dessa parte, a gente tem essa questão energética, que algumas técnicas estão conseguindo hoje em dia, com o nível de ciência que a gente tem. Eu acho que eu vou tirar essa pulseirinha que ela deve estar... Não tá fazendo barulho, não. Não sei se incomoda no microfone. Mas a gente hoje tem algumas coisas que a gente consegue, não é só aquela coisa que o pessoal fala, é só energia e não, é uma coisa de fé, não é só fé. Porque a energia está dentro da física, né? Sim. Cada vez a gente vai aumentando o nosso nível de conhecimento e a gente vai vendo que certas coisas que você fala, mas isso não... Como que isso prova? Aí você vê que depois... Dentro dessa ideia, qualquer pessoa poderia fazer reiki ou precisa ter algo mais? Precisa ser iniciado só. Você precisa encontrar um bom mestre, né, em reiki. Tipo você. Se quiser, serão muito bem-vindos. Mas a gente poderia, então, se é qualquer pessoa, ficar restrito à área da física. Não necessariamente, porque aí você pode juntar a sua fé enquanto você está trabalhando. Aí acho que já é um plus. Aí acho que você já se torna um pouco melhor. Sim, você é um terapeuta, você se torna. Porque hoje, algumas técnicas... Vocês sabem que hoje até entra, porque vocês me chamaram hoje para dar aula aqui na escola, né? Sim, a gente vai falar disso daí daqui a pouco. Isso, e aí, uma que a moça que faz a coordenação me passou, eu vou dar um curso da parte de integrativa, que eu preciso só terminar de fechar as coisas para mandar para você. E eu vou explicar dessa parte da integrativa, que hoje em dia aceita no SUS. Então, aceita o reiki? Tem várias técnicas. O reiki... Eu sei que a acupuntura Acupuntura, reiki. Inclusive, na aula que tem isso, eu tenho a lista das técnicas que estão sendo aceitas pelo SUS. E o reiki é uma das que está também, pelo menos quando eu peguei a legislação para montar a aula, ele está também. Então, tem reiki, tem fitoterapia, tem musicoterapia... Tem várias técnicas, outra técnica. A cromo é ótica. Tá dentro da física, né? Física, é luz. É frequência. É frequência. Você pode associar as técnicas. Uma coisa que eu deixo... Mas eu acho assim, que a pessoa que tem vamos dizer, um estudo mais espiritual, parece que é mais profundo, parece que a coisa... Isso é verdade. Tem um plus, como você falou. Né? Eu falo para os meus alunos, porque como você estava me perguntando dos níveis, então você tem o nível 1, você consegue aplicar presencial, aqui, eu toco em você, tem uma distânciazinha, você consegue aplicar. Nível 2, você recebe simbologias, mantras específicos, tem uma iniciação de novo, você passa 21 dias recebendo. Aí você consegue começar a aplicar à distância. Porque energia caminha, gente. A energia vai embora. Né? Que nem a gente tá aqui, a gente não consegue fazer uma ligação telefônica. Lembra em 1900 e pouco, quando começou o telefone? Não lembro, eu já sou da época do celular. Né? Que nem eu. Eu sou da época que você ligava para telefonista, falava que você queria falar com tal pessoa que era o interurbano. Aí depois a telefonista te ligava e falava, a pessoa tá na linha. Quando você ia fazer o interurbano. Não, essa época eu não peguei, mas eu peguei época de você ligar, às vezes, em algumas situações, e aquele auxiliarista. Sim. Era o auxiliarista. Era 103? 102. 102. Ó, a memória tá boa, hein? Só tá boa. Eu acertei 10, já tá bom. Só tá ruim a minha memória de curto prazo por causa dos Covids. Mas... Você estava falando que a energia vai longe. Então, aí a gente tem nível 2. Uhum. Nível 3, você vai receber outras simbologias que a gente fala. Você se torna mestre de si. Então, se você não quer dar aula, se você quer ser só um terapeuta, quer atender só alguém, pessoas e tudo, aí você pode parar. Nível 2. Não, nível 3. 3, tá. Aí você recebe simbologia, faz a iniciação de novo, passa os 21 dias de autoaplicação e você parou ali. Se você não quer levar o conhecimento para frente. Agora, se você quer se transformar em professor, aí você vai e faz o nível de mestrado. Que aí você vai ter que ter uma dedicação maior. Porque, assim, gente, conhecimento gera responsabilidade. Não adianta você também fazer um monte de curso e não ensinar. Não ir pra frente. Porque aí você... É como você comprar um monte de livro, um monte de coisa e não ler.
né? Não pode acumular. Então, assim, eu tô sempre ensinando, eu tô sempre em movimento. Meu lema é água parada cria bicho. Vocês podem ver todas as vezes que eu marco vocês, de curso, de coisa, eu tô sempre lá, água parada cria bicho. E não é bicho do bem. Bacana. E eu te conheci, eu não vou falar o nome da faculdade, tá? Ok. Eu te conheci numa faculdade que eu fui dar palestra. Que eu que te chamei, diga-se de passagem. Isso, muito obrigado. E essa faculdade tinha sido um hospital psiquiátrico. E tinha coisa lá. Era um lugar assim que era meio difícil se sentir bem lá dentro. Eu fui né? parar lá, eu sei. Então, e eu lembro que assim, você andava, tinha umas rampas e tal, e era um negócio meio esquisito andar naquelas rampas. Né? Não, tinha várias salas lá que ainda tinha aqueles acolchoados, as coisas da época que as pessoas ficavam naquelas... Então, a impressão salas. que me dava é que ainda tinha gente por ali. Depois que eu saí da faculdade diminuiu, mas isso aí é assunto da situação, deixa quieto. Mas me dava a impressão que ainda tinha... Era um lugar, Cláudio, assim, meio macabro, né? Bastante. Apesar de já ser uma faculdade, de estar cheio de gente nova e tal, parecia que tinha gente velha lá. Não, ali tinha umas histórias, na época, porque teve uma época lá que tinha um hospital de grandes e ficava animal internado e tudo mais. Animal percebe, né? Percebe. Então, assim, o que acontecia? Eu vou falar como aluna que vivenciava as coisas durante 5 anos. Legal. Né? Eu fui do centro acadêmico, então eu ficava lá até... Eu chegava na faculdade, às vezes, dia que eu não tinha atendimento de terapia, eu chegava de manhã, ficava lá estudando, ficava no centro acadêmico e ficava até a hora da aula. E depois que acabava a aula, eu ainda ficava fazendo as funções do centro acadêmico, porque eu fui secretária do científico e depois eu fui diretora do científico, né? Que eu organizava as palestras e tudo. Então, sempre tinha pepino para resolver. Então, você ficava lá. Então, assim, às vezes você tava na sala, aí eu só sentia arrepiar a nuca, eu olhava para trás e você via vulto passando. Às vezes você tava, isso em sala normal, tá? 80 alunos dentro da sala assistindo aula, de repente a luz começava a dar aqueles... Que isso a gente, o espírito, tem essa coisa, né, de diminuir e aumentar a luz. Lá era campeão de faltar luz, né? Volta e meia, tanto que ele teve uma época que eles depois até botaram um gerador. E a faculdade ficava num local que não costuma faltar luz. Exato. Num bairro que não costuma faltar luz. É um bairro, não vou falar bairro, mas era um lugar que não costuma faltar luz, porque até é um bairro de alto padrão, né? Sim. E assim, o elevador às vezes parava do nada nos lugares. Porta, teve várias vezes que a gente estava em aula, de repente a porta abria, a maçaneta abria, e aí a porta abria, e eu muito desbocada. Eu falava, pô, ou entra ou sai, né? Não vai ficar... Aí teve uma vez que eu até falei, o professor tava dando aula, assim. Aí a porta... Aí, ou entra ou sai, mas não fica com a porta aberta que você tá atrapalhando. Aí a porta fez assim, plum! Todo mundo olhou pra minha cara e, pô, Teca, não fica fazendo esse tipo de coisa. Você fica provocando. Eu falei, mas eu quero assistir aula. Quando abre a porta, eu não enxergo a lousa. Né? Eu tirava sarro. Dando bronca. Eu tirava sarro, que eu ia fazer o quê? E teve uma outra vez também, foram umas 2 ou 3, que a gente estava assistindo aula na sala e na hora deu o sinal, a gente ia sair e a porta não abria. Trancou. A porta trancou. Aí a gente tentando abrir, Isso quem estudou comigo na sala lembra. Olha. A gente tentando abrir. Aí, na época, tava aquele início do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp começou, acho que em 2014, 2000 por aí. Aí mandaram mensagem para uma professora que tava lá na sala dos professores. Aí ela desceu e ela só abriu do lado de fora, a maçaneta para ela tava aberta. Pra gente tava como se tivesse trancado. Eu, hein? Não, era tenso. Estranho. Nossa, teve uma outra vez que a gente tava numa reunião do CA. Aí foi durante a série, só tinha gente na faculdade. Aí também foi uma situação assim, que a gente tava assistindo fazendo a reunião, conversando, tal, não sei o quê. Daqui a pouco a luz, plum! Aí o pessoal todo medroso, né? Vambora, todo um grudando no outro. Aí a gente começou a olhar pros aqueles corredores que você tava falando, todo mundo olhando e a gente já vendo os vultos lá, né? Aí o povo, não, que não sei o quê, que não tem nada, que não sei o quê. Aí a gente desceu e foi pra porta do centro acadêmico. Chegou bem na porta do centro acadêmico, tinha uma... Lembra que tinha uma sala de frente pro centro acadêmico? Tinha. Essa sala estava fechada, porque era a sala de um professor meu, que era até o meu professor de iniciação científica. A sala fechada era férias, ele não estava lá. A maçaneta fez assim, ó, de dobrar.
Eu, hein? Poltergeist. Mais ou menos isso. Eu sei que quando eu olhei para um lado e olhei para o outro, cadê o pessoal que estava comigo? Todo mundo já tinha... Aí eu pensei, que sacanagem. Eu não vou falar um palavrão, né? Mas na hora Mas o pessoal que estava com você era vivo? Sim, era o pessoal do centro acadêmico. Aí eu desci, né? Aí quando eu fui, porque o pessoal que lá acho que eram uns 8 andares, mais ou menos. E a gente tava ali, o centro acadêmico era no 3º. E eu sempre... Você lembra que eu fiz a faculdade todinha de RoboFoot? Sim. Né? Eu tendo que descer devagar, né? Porque nessas horas você fica com medo, mas... E eu descendo devagar e sozinha, naquela escuridão. Não, e aí o pessoal comentava que no hospital, quem ficava lá, escutava barulho de corrente, escutava barulho de gente gemendo. Devia ter também, assim, além disso tudo, devia ter aluno fazendo sacanagem. Não, nesses horários não, porque esse horário era o noturno, que ficava só o pessoal... O pessoal aproveitava e pilhava. Eu imagino assim, que tinha gente que aproveitava pra tirar sarro. Nessa época, teve um professor que até deu aula aqui, que eu não vou dar nome, mas teve uma época que eu peguei uma fase que mudou lá a gestão da escola e eles começaram a comprar modelos anatômicos, que eu peguei uma das últimas turmas que ainda tinha aula em peça cadavérica. E aí, quando começou a chegar os modelos anatômicos, chegou um cavalo, que ele era gigantesco, assim, e a gente apelidou de Annabelle. Annabelle. Tem um filme de terror, né? Esse professor, ele tão assim, peralta, né? Ele pegava, colocava a Annabelle de frente, porque assim, o elevador passava nos andares, porque depois eles desativaram o Hospital de Grandes. Então, quando eu já estava quase para formar, os andares do Hospital de Grandes não tinha nada. Ficava lá, só que essas peças de estudo, os robôs, né, estavam lá. Aí ele pegava, ele descia, ele botava a Annabelle de frente com o elevador, apertava o botão e ficava de longe. Olha isso. Filmando. Inclusive, depois a gente pregou umas peças dessa, porque a gente subia do andar do CA e colocava. Nossa, aí a gente ficava filmando. E aí, quando o elevador parava, abria a porta, ninguém te chamou e tava de cara com a Annabelle, as pessoas escutavam uns berros na faculdade. Então, é uma coisa que eu adoraria fazer. Algumas vezes eu fui peralta também, que depois que eu descobri que era ele que fazia, eu comecei a fazer também. Eu subia, porque o CA era no andar de baixo. A gente subia as rampas, as escadas, preparava tudo, colocava... E aí a gente apertava o botão e esperava dar o horário dos alunos chegar. Annabelle lá esperando o aluno chegar. Então, assim, tinha situação que realmente a gente armava, mas teve situações que não era, não. Que é aquela história, né? Toda lenda tem um quê de verdade, tem um quê de um cara muito legal, pra não falar um palavrão, que tá ali, né, aprontando, né? O Pedrinho, né? O pessoal não brinca, o que é o Pedrinho, que é bagunceiro, você devia escutar isso, né, professor? É verdade. Quando era mais novo. Como é que é? Essa daí eu não conheço. Não, que dizem que sempre tem a criança, o Pedrinho ou o Joãozinho, né? Que é aquele que é o Traquinas, que apronta, que faz alguma coisa. Então, eu tenho certeza que com certeza. Devia, né? Eu conhecia como Joãozinho. Os dois, é o Pedrinho e o Joãozinho. Então, voltando um pouquinho para a parte técnica, né? Você trabalha, né, com volante hoje? Isso, eu trabalho com volante e presto serviço em alguns lugares. Algumas clínicas. Tá. Já trabalhei, e assim, é São Paulo, né? Eu rodo. Né? E em alguns lugares eu sou voluntária, então às vezes tem... Porque eu mexo com silvestre também, né? Que essa é a minha grande paixão. E aí, assim, eu encaminho um paciente para você. Esse paciente, eu te entrego ele... Eu entrego ele na sua mão ou eu recomendo algumas coisas para você fazer? Então, eu tento sempre trabalhar... Vou ser mais claro. Tá. Por exemplo, encaminho... Bom... Primeiro, dizer que profissionalmente você é doutora Teca. Isso. Doutora Teca. Né? Então, encaminho o paciente Lili para a doutora Teca. Paciente com discopatia. E aí, eu não vou recomendar 10 sessões de acupuntura. Ou eu recomendo aos seus cuidados. E aí você faz reiki, quiro, ozônio, CUP. Como é que funciona? Quem que determina o que fazer? Então, como eu aprendi, inclusive, com o senhor, que o senhor me deu aula. Certo, obrigado. E, inclusive, maravilhosas os dois, né?
Obrigado. São meus mestres. Depois a gente dá aquela graninha aqui. Gravou isso, não podia. Não pode, né? Não. Não, assim, eu tento sempre conversar com quem está me fazendo esse encaminhamento, porque às vezes, que nem o caso, eu venho de uma cirurgia ortopédica. Aí eu vou conversar com o responsável por esse paciente, né? E eu sempre mantenho um diálogo aberto. Só que a quantidade de sessão, o que precisa, a gente não tem como determinar 100%, porque são coisas individuais. Porque você vai depender do organismo daquele paciente. Só que aí a pessoa às vezes me procura falando, Teca, eu quero acupuntura. Ou o outro vivendo de uma cirurgia e fala, Teca, eu quero trabalhar com a parte de reabilitação, com a fisioterapia. Aí, dentro do que eu estou atendendo, eu falo, olha, mas aqui, de repente, dá pra gente colocar uma ozonioterapia, eu posso também fazer uma cromo, eu sempre tento ter aquele feeling de sentir como é o responsável pelo meu paciente. Né? Porque você tem que ver também o que a pessoa tem em mente, o que ela quer atingir, e tem essa questão das crenças também. Isso que eu ia falar, porque às vezes você recomenda reiki e a pessoa não acredita nada em reiki. Aí que eu queria chegar. Então, não é melhor, por exemplo, eu fazer, por exemplo, uma receita, colocar lá, encaminho para a doutora Teca, o animal com extrusão foi feito cirurgia de hemilaminectomia há 5 dias. Acabou. Né? É mais ou menos. Não é mais fácil? Porque aí eu estou te dizendo o que é, e aí você aplica a técnica que você quiser. Lógico que eu vou ter conversado com o tutor, falado, olha, ela faz reiki, faz isso, faz aquilo, tal. Então, vê com ela qual que é a melhor técnica para o seu animal. Isso não é uma boa conversa. Como você gostaria que te encaminhasse? Você é um cara que faz físico e faz acup. Eu gosto que encaminhe assim. O que o animal tem e eu decido. E você decide. Eu já recebi, aí me deixa bem irritado, lógico que eu não vou brigar com o colega, mas assim, encaminho para 10 sessões de ultrassom. Na hora eu penso assim, eu falo ou não falo? Aí eu falo assim, olha, eu acredito que o ultrassom não é o mais recomendado, mas eu queria falar, quem é ele para mandar fazer isso, né? Não é mais ou menos assim? Mas esse vício, Sidney, vem da medicina humana. Então. A medicina humana fazia assim para fisioterapia. Só que, na verdade, quem vai determinar é o profissional que estudou na área. O profissional que sabe o que vai fazer. Porque o cara não é um aplicador de aparelho, não é um liga e desliga aparelho. Ele tem luz própria, ele tem autonomia para saber o que é bom naquele momento, o que é ruim naquele momento. E mesmo que fosse, por exemplo, ultrassom, encaminhou 10 sessões. Eu não sei se vão ser 10 sessões. Pode ser 2, pode ser 20. Vai depender da reação do animal. Às vezes você chega na hora que você vê o quadro, você fala, não, isso aqui não vai ser. Isso daqui é cinésio. Eu vou ter que fazer cinésio, eu vou ter que fazer laser, eu vou ter que fazer... E mesmo as terapias integrativas. Quando eu vou conversar com o responsável, eu costumo ter... Porque como eu falei, eu sou terapeuta. Eu faço leitura corporal, eu vejo ali eu percebo o que a pessoa... Ela tá lendo a gente, tá? Isso é básico. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso é básico, né? Só que é uma coisa que você faz inconsciente. Tantos anos que você trabalha na área, você acaba tendo esse feeling. E eu não vou falar de reiki com uma pessoa que, de repente, tem uma religiosidade ou, às vezes, é uma pessoa que não tem, não gosta e tudo. Aí, o que eu faço? Eu penso no meu paciente. Nessa situação, eu aplico, só que eu não falo nada pra pessoa. É isso que eu ia te falar. Por exemplo, eu te encaminhei. Estou te encaminhando a Lili para acupuntura. Aí você, logicamente, a primeira vez, o primeiro contato, né? Você vai sentindo o tutor também, né? Num determinado momento, dependendo da conversa dele, você que acredita, você vai fazer sem falar para ele, não é isso? Desde o primeiro momento. Eu acho fantástico isso daí. Acho Mas fantástico. tem algumas coisas, por exemplo, se você vai fazer cromoterapia, não tem como esconder que você está fazendo. Sim. Né? E aí, tem clientes assim, caso eu explico. A cromoterapia, ela é física, é a frequência da luz que está batendo no corpo, tá dando uma reação, o corpo está reagindo àquela frequência. Só que tem gente que não vai acreditar mesmo.
Eu era um que antes de estudar luz, eu não acreditava em cromoterapia. Eu falava, cromoterapia, Então, colocar uma corzinha no pouco animal. mais físico, né? Que a coisa da energia. Porque se você ficar com a mão aqui, assim, não lembra muito o passe? É mais palpável. Lembra, só que, por não lembra, exemplo, Sidney, o passe? Você fica... É as duas ou uma só? Você pode colocar as duas. Eu também vou querer depois. Você vai começar a sentir sair da minha mão um quentinho bem da palma. Já tá saindo. Vai começar a esquentar mais. Você tá percebendo que tá? Tá mesmo. É bem assustador. É que aí você tem que vir pra cá. Mão? Qualquer mão que você vai dar. Você pode conectar da dele. Começa a aquecer. E você vai sentir bem do centro da palma da minha mão. Aqueceu. Começa a parecer que tem uma mancha vai aumentar. Já aqueceu. Você sentiu? E é engraçado que uma vez que você é reikiano, pode estar aquele frio. Eu tô morando num lugar agora que eu mudei pra chácara e lá às vezes faz menos. Teve um ano que fez -7. Tem 2 anos já que eu tô lá. -7? Não levou? Não, chegou a dar geada. Olha. Eu tô morando numa chácara, né? Ali no pé da Serra do Mar, ali. E é bem frio. Lá eu brinco que é Riber Londres. Porque vem aquela fog, né? Que fala em Londres, né? Que é aquela neblina. Às vezes eu fico olhando, porque começa a vir da mata, eu fico só esperando vir os caminhantes brancos junto, né? Que é do Game of Thrones, né? Aquela coisa Resident Evil. E lá faz muito frio. Então pode estar... As pontas dos dedos estão geladinhas, mas essa parte da mão, por ser reikiana, tá sempre quentinho. É muito legal. E às vezes eu tô com dor, eu mesmo com dor. Eu pego, me aplico, começo a aplicar, aí ela vai e tira na hora. O engraçado, gente, que até quem é cético, às vezes eu pego, principalmente quando eu faço alguma massagem. Eu acho que eu já cheguei a fazer, acho que nas tuas costas. Não sei se eu acho que eu já cheguei em alguma aula. Faz mais de 5 minutos? Eu não vou lembrar. Faz mais 5 minutos. Eu não vou lembrar. E aí a gente começa, né, e mexe. Eu lembro alguma coisa assim. Né? Quem de vez em quando eu pego, às vezes é a própria coordenadora que eu faço hoje, as pós de Silvestres, né, da Fotinha, a Melina também, que é a subcoordenadora. De vez em quando ela me vê, ela já vai fazendo assim com as costas e fala, ai, Teca, você trouxe material de acupuntura? Ai, faz quiro no meu pescoço. E é uma energia, é porque tem pouca energia ou muita energia? Como assim? Você está transferindo energia para esse paciente. Eu estou trazendo a energia do universo para ele. Tá. Porque ele está pouco energizado. Ou ele está em desequilíbrio. Desequilíbrio. Esse que eu acho que é o termo melhor. Uma pergunta, se ele está em desequilíbrio, mas ele está... vamos pegar na acupuntura. Ele está yang, certo. Tá? E você vai passar energia para ele. Você não vai transformar ele em mais yang? Não, então, aí já é uma coisa diferente, porque a acupuntura, a gente tem que trabalhar com tonificação ou sedação. Sim. Que aí você trabalha energia. Nesse caso é uma energia inteligente, ela vai onde ela precisa. E ela faz o que ela precisa. E o mais engraçado, que é legal, que até a gente convence quem é cético, porque eu já tive os casos que você fala em aula, né, professor? Daquela coisa de você pegar um animalzinho que não está andando, você faz a acupuntura, ele começa a andar na sessão. Às vezes tem muita técnica que eu não preciso colocar agulha e vai fazer efeito. Então tem muita gente que fala, nossa, Teca, eu gosto de tratar com você tanto a pessoa, o ser humano, quanto com o animalzinho, porque a pessoa fala, não, Teca, eu gosto da tua energia. E se você não está bem? Você está, por exemplo, num dia que você não está legal. Dá para você fazer reiki? Dá, porque não é minha energia. Diferente do passe, diferente de técnica. Porque a acupuntura não é legal. A acupuntura, então, a acupuntura... tem a acupuntura. Tem. A acupuntura, se você não está muito bom, é bom não é melhor fazer. você não mexer, não. E é duro convencer o cliente, né? Hoje eu não vou te atender porque... O ideal é fazer como eu faço, por exemplo. Eu saio da minha casa, eu me torno bem. Eu esqueço tudo que é problema, eu deixo para lá. Quando eu chego... E é diferente porque quando você chega num cliente que está te chamando para fazer acupuntura, é um cliente diferente. Então, você já chega alegre para conversar, ele já conversa bem, você fica bem.
Agora, por exemplo, se você está doente, tá com uma baita de uma gripe, está passando mal, aí não é legal. O reiki, não são todos os mestres que ensinam É sempre isso. na cabeça o reiki que faz? Não, tem vários pontos, você pode aplicar local, mas Não são chakras, são? a gente pode trabalhar com chakras também, dentro da parte do reiki, tá? Mas eu estudei com vários mestres diferentes, só o do tipo Zui eu fiz 8 vezes, considero 7. Eu já fiz reiki xamânico, 2 tipos diferentes. Eu já fiz o reiki cabalístico, eu já fiz o reiki bushido, eu já fiz reiki celta. Tudo que aparece nessa área, eu sou a louca do reiki, que aí eu pego, não, eu quero fazer. E eu faço todos os níveis do Karuna, e eu vou e faço até o mestrado, porque eu gosto de estudar para mim saber o que eu estou fazendo. E eu aprendi, que inclusive isso eu passo para os meus alunos, não são todos os mestres que ensinam isso, tô puxando a sardinha pro meu lado para fazerem comigo. Eu ensino algumas técnicas, inclusive de você se proteger energeticamente. Para você, inclusive, você conseguir estar bem, para você poder fazer suas coisas. Mesmo que você esteja com problema, doente e tudo mais, uma vez que você está tirando a energia do universo, que ela está vindo do universo, ela passa em você, ela te cura e cura também. Te cura não, ela te ajuda. Não, que usar o termo cura é um pouco... Equilibra o cérebro. Eu vou falar equilíbrio porque quando a gente fala cura, às vezes a pessoa tem até aquela coisa assim, o que eu falo para as pessoas? Nunca abandona a medicina alopática. Trabalha em conjunto. É integrativa. O próprio nome já fala. Eu fui... Porque, como eu falei, faço muita coisa voluntária. Gosto muito de fazer trabalhos voluntários com bicho, com gente. Eu fui dar umas aulas voluntárias para um amigo meu que tem uma reserva, que ele cuida de dezenas de bichos. E eu falei, não, o meu trabalho você não me dá nada. E eu dou essa aula para os seus alunos para ele reverter dinheiro para ganhar, para ajudar a reserva dele. Inclusive, eu fui também fazer um trabalho para eles há pouco tempo, que eu fui ajudar no manejo das onças dele, né? Que ele tem onças pardas, ele tem vários animais lá na reserva. E eu estava explicando essa questão para os alunos no curso, e a gente, a cada coisa que você faz, a cada coisa, quando você se coloca, primeiro passo da teca, eu tô sempre com um sorriso no rosto. Eu posso estar com dor, eu já fiquei em UTI, eu já passei situações, como eu falei, eu morri, voltei tudo, mas você me conhece há 10 anos, Sidney, você já me viu chorando? Não. Claro, eu choro, eu sinto dor, eu tenho problemas de saúde, inclusive graves, mas eu tô sempre com um sorriso no rosto. Mesmo que alguém me faça mal, eu não desejo mal para a pessoa. Pelo contrário, eu mando reiki para essa pessoa, eu mando luz para essa pessoa. Para ela melhorar? Eu mando coisas boas. Sabe por quê? Gente feliz não enche o saco. Ela vai me esquecer. Se eu ficar desejando a pessoa que ela se lasque, para não falar um palavrão, a pessoa vai ficar, porque fulano não gosta de mim, porque fulano tá me mandando alguma coisa. Esse mantra é do reiki ou é o mantra ou é da teca? É o mantra da teca. Gente feliz não enche o saco. É coisa que eu aprendi. Fantástico. É muito bom isso. Não, gente, eu aprendi isso em 48 anos de vida. Me lascando e entendendo que, assim, como eu falei, lembra que eu passei por EQM? Foi. Algumas EQMs que eu passei, uma delas eu fui parar num lugar que não é legal. Filme de terror é pouco perto do que eu vi. Então... Mas o que você viu? Sabe essas coisas de filme de terror de umbral, eu vi coisas desse tipo. E eu queria desesperadamente sair de lá. Tá. Nesse caso, quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso mudar. Porque, o que eu aprendi, gente, de vida? A única certeza que nós temos da vida é que um dia a gente vai embora. A gente não leva. O que você junta financeiro, você não leva. Herança, você vai deixar para os seus filhos, para os seus parentes brigar. Porque é o que aconteceu na minha família. Exato. Não vou entrar nesse quesito familiar, mas eu não tenho uma relação tão boa com uma das minhas irmãs por esse quesito. Porque eu sou desprendida com matéria e ela já é mais apegada. Não vou entrar no mérito. Com a outra eu falo até que bem, mas essa é muito complicada. E você não leva nada disso. E o que você leva quando você vai fazer quando você passa por uma situação quase morte, quando você vai parar do lado de lá? Você leva o sentimento que tu tem dentro de ti. E nessa situação, eu estava cuidando do meu pai e da minha mãe,
Eu cuidei deles até morrer os dois. Eu fiz meu papel de filha. Se elas não quiseram fazer, problema das duas, elas que se entendam com a espiritualidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita mágoa, porque na hora da gente dividir o financeiro, herança, essas coisas, você vai dividir por igual. Porque é a questão dos homens, né? Justiça, essas coisas. Herança, se são 3 filhos, você vai dividir um terço para cada um. Na hora de dividir o trabalho? Não. Eu cuidei sozinha dos meus pais. Hoje eu não tenho mágoa nenhuma das minhas irmãs. Eu entendo, porque nós passamos situações bem complicadas. Minha mãe tinha uma doença grave, psiquiátrica. E elas não tiveram a estrutura que eu tive, emocional. Eu faço terapia até hoje por causa disso. Né? Fiquei doente, mexi, porque os problemas geram doenças. A gente sabe, a acupuntura explica isso. Uhum. Né? Toda doença começa num nível energético, mental, para depois pegar no físico. E eu demorei para entender isso. E quando eu fui parar em lugar ruim, eu entendi que, se eu fico com mágoa, e não é só o sentimento, qualquer tipo de sentimento você leva, o bom e o ruim. Quando eu passei no ruim, eu falei, eu vou ser sincera, o medo faz você mudar. Você aprende pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor e pelo medo, que eu falei, Deus me livre, eu não quero parar aqui de novo, não. Imagina se você vai e fica. Pois é. Por você então você foi abençoada por ter a oportunidade de você ver o lado B da vida. O lado B da morte, na verdade. O lado B da morte. O lado B da morte. Né? Aí, quando eu passei... Porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Não, às vezes as pessoas ficam lá brigando por causa financeira, por causa de orgulho. Gente... orgulho é o que mais move o mundo. Cara, eu prefiro estar errada. Errada não, eu prefiro estar assim... Não, você tá certo, tá bom. Em coisa que envolve vidas... que é uma coisa que é muito importante, que pode morrer alguém, pode machucar. Aí sempre eu chego, gente, não leva mal, mas se você fizer isso, eu estudei isso, tenta isso. Só que, é minha opinião, tá? Mas aí você faz o que você quiser. Mas aí eu falo. Agora, se não é, às vezes eu prefiro, tá bom, você tá certo, vai buscar terapia e manda luz, que gente feliz não enche o saco. Eu tô com uma pergunta, a gente acaba esquecendo, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Cães que sofrem maus tratos, você vê alguma coisa nesse cão? Você consegue ficar estampado assim? A energia dele? Fica e você consegue trabalhar com eles. Inclusive, eu resgato muito bicho, né? Então, porque você falou. Aí eu até você falou, até deu uma lagrimazinha aqui, porque eu já resgatei. Às vezes eu acabo sendo meio Madre Teresa do Calcutá. Porque a área de proteção animal hoje em dia tem gente que realmente dá o sangue, tira a roupa do corpo para dar, e tem gente que só quer saber do Pix, né? Cuida. Tem. Então, assim, se a gente entrar nesse assunto vai ser muito polêmico, mas eu tenho experiência, inclusive eu tô do lado de um grande instituto que era de uma famosinha que não faz nada. Não precisa nem falar. Não vou entrar em mérito, mas o negócio é complicadérrimo. Então, mas a hora que você atende esse paciente, que você vai fazer um reiki, a energia dele tá. E tem animais que eu já peguei de ajudar, porque assim, eu não fico pedindo dinheiro em rede social. Eu vou, faço, tiro do meu bolso, faço o que eu posso, chamo o colega, peço, pago pro meu colega também, porque ele tem o trabalho dele, valoriza. Eu só falo, não é meu, você não consegue fazer um valor um pouco melhor para fazer um raio-x, para fazer alguma coisa que eu não posso fazer cirurgia, aí a gente ajuda, e aí eu não fico lá depois chorando em rede social pedindo dinheiro. Eu nunca faço isso. Normalmente eu peço ajuda para outros locais que eu confio. É o que eu falo, eu faço favor com o meu chapéu. É isso que eu falo, não fazer cortesia com o chapéu dos outros. O antigo falava isso daí. Eu ajudo os bichos, eu já ajudei centenas, já perdi as contas. E passo altos perrengues, e já teve animal que eu resgatei para ele ficar comigo um mês. E no final ele veio a óbito, mas ele se despediu e agradeceu. Espiritualmente, assim, eu senti aquela questão da energia. Então, assim, até uma coisa que emociona, porque eu sei que é um animalzinho. Inclusive, falando de espiritualidade, eu acredito que eles voltam, porque eu tenho um animal que voltou pra mim. Aí começa a lágrima interior que tá comigo hoje, graças a Deus. Entendi. Mas a hora que você vai fazer o reiki você percebe que ele sofreu maus tratos. Você sente, tem animal que inclusive porque o reiki, como eu falei, da questão de cura, não é só uma cura, é um equilíbrio. E às vezes esse animal, ele tá precisando daquele acalento para ir embora.
Sei. Que nem eu peguei uma situação que foi há uns anos atrás, isso foram 2 vezes já que aconteceu comigo, de animal que estava em alguidar de magia negativa. Traduzindo. Em português, como é que é? Alguidar de magia negativa. Eu não Que é uso o isso? termo que o pessoal usa porque é pejorativo e é preconceito religioso. Alguidade. Alguidar é aquela baciazinha de barro que o pessoal usa para fazer. Eu não vou usar o termo porque é errado. Tá. Aí a gente vai estar sendo tá. preconceituoso. Tá, E não é, porque quem faz esse tipo de coisa não é religioso. Isso é coisa de gente do mal. Tá. Porque você pegar eu não falo você ter a questão religiosa em si que você faz lá no teu espaço e você se alimenta com a função magística, ok. É questão religiosa sua. Eu tô falando de quem faz para prejudicar e deixa o animal em sofrimento. Porque a questão religiosa, nenhuma religião deixa o animal em sofrimento. Com certeza. Porque várias religiões fazem sacrifício. Mas Não vou entrar nesse esse vai para umbral. Eu não vou entrar nesse mérito porque aí a gente vai estar discutindo teologia e teologia não é uma coisa para se discutir porque é a religião de cada um. Mas a religião judaica faz, o islamismo, se eu não me engano, também faz até para o abate para o alimento. As religiões afros, diversas religiões fazem. Eu não sigo essa linha de fazer sacrifício nunca, eu sempre vou pela vida. Mas eu respeito quem faz porque tem a explicação deles, ok? O que eu não sou é de você pegar e maltratar um animal e deixar ele em sofrimento, como foi o caso que eu peguei. Porque deixou o bicho agonizando. E eu cheguei, foi só pra pegar o animal no colo, ele olhar pra mim, o olho encher de lágrima. Eu começo a falar o meu sono. E aí eu apliquei reiki e eu senti que aí ele foi mais... Você tem animais em casa? Tenho. Quantos? Ih, agora vai começar a fazer conta. Por que você acha que ela foi pra chácara? Então, assim, eu tenho vários animais. Eu tô sempre ali colocando alimento, inclusive, pros de rua. De rua, gente, como eu falei, eu tô na rua de um local que não faz quase, né? Os vizinhos chegam com animal lá que vai. Tem muito aqueles casos de cão que atacou ouriço, e aí tá o ouriço machucado e tá o cão machucado, eu acabo atendendo. É que ninguém lembra do ouriço, né? Todo mundo só fala do cachorro que atacou. Todo mundo fala. O certo é você ter um cão, você tem um gato, cria indoor. Não deixa solto. Eu tenho cão, eu tenho gato, eu não deixo nenhum deles saírem. O pessoal sabe que eu tenho porque escuta meus cães latirem e tudo. Mas meus gatos não saem. Eu fiz um gatil telado dentro da minha casa para os meus gatos não saírem. Eu tenho 4 gatos em casa. Cães eu tenho 5. É que o gato que sai acaba morrendo rápido, né? Não, ou é envenenado, ou é atropelado, ou ele pode ser... Onde eu tô, lá tem jararaca, tem aranha-armadeira, tem cascavel. E eu manejo, eu não tenho medo. Eu já deixei no grupo da vizinhança. Ó, gente... Eu não vou te visitar não, tá? Não pode não. Jararaca, aranha-armadeira... Mas eu tenho... Que mais? Ganchos, Cascavel? Sim. Eu faço os manejos, eu tenho os ganchos, tudo, aí eu capturo e depois a gente adentra na mata e solta num lugar que é sem risco. Então eu avisei no grupo da vizinhança. Porque lá agora, até onde eu tô, tem da própria prefeitura que eles fazem os resgates, mas eles fazem durante o dia. Eles trabalham, acho que é das 8 às 5, depois desse horário, e aí. Aí eu falei no grupo da vizinhança, caso apareça aranha, nem aranha eu deixo matar. Falo, avisa, tô aqui, pode me chamar a qualquer horário que eu vou. E aí vai lá, resgata e lá tem outro lugar. Eu fiz curso em alguns lugares, né, dessa parte de fauna, e aí eu pego da maneira certa, porque também você não vai pegar um animal peçonhento de qualquer jeito. Tem instrumentação, tem tudo certinho. Tem que saber. Eu, se for pegar uma cascavel, eu vou morrer. Não. É certeza, porque eu sou veterinário de cidade. Eu sou veterinário de cidade também. Mas assim, cobra, eu só vejo no Instituto Butantan. Mas eu via quando eu tinha casa na Ilha Comprida, e de vez em quando aparecia uma. Eu morria de medo, pra falar a verdade. Por quê? Por que medo? Porque eu não conheço, eu não sei qual que é venenosa, se ela ataca, se não ataca. Porque tem uma que eu sei que corre atrás. Tem. É lenda. Não, ela vai pra cima se você estiver ali incomodando ela, né? Então, mas você pode estar incomodando sem querer. Esse é o problema, né? A maioria dos acidentes acontecem porque a gente não prestou atenção. Então, aí eu não sei prestar atenção porque eu sou de cidade. Né? Então,
Assim, é o grande a gente problema. tem que estar atento porque elas fazem o mimetismo, né? Ali, ela se... Camufla, né? Ela camufla, é o mimetismo e a camuflagem, porque a camuflagem é de esconder ali no ambiente e o mimetismo é de parecer com uma outra espécie, que às vezes é a peçonhenta. E tem espécies que se você tá muito perto, ela vai um pouco, mas se você sair de perto, ela vai embora. Não, é engraçado o jeito, né? Porque se o olho tiver assim, é venenosa. Se tiver assim... Aqui no até Brasil, você não, chegar a olhar... Agora eu já vou desmistificar isso para você. Ah. Essa questão da fenda do olho significa que são animais noturnos e a questão de captação da luz. Não. Porque a Micrurus, que é a coral, o olho dela é redondinho. Ela não tem... E é a serpente mais Até você chegar e ver o olho... já tomou uma picada no nariz. Que nem a pessoa fala, cabeça triangular é cabeça peçonhenta. triangular. Também não é. A Não, Micrurus, de novo, que é o caso das corais, a cabeça é redondinha. Então, a Micrurus, ela vai contra toda essa questão, que o olho da Micrurus você nem consegue ver Você direito. tem silvestre? Então, eu tenho uma coruja, Tá. né, legalizada, tudo direitinho. Qual o nome E ela- dela? Horus Gerrit. Como? Olha. Horus É. Gerrit. Horus é um deus... E como é que você egípcio. chama ela? De Horus? Horus. Ah, tá. E ela te conhece? Sim. É? Eu peguei ele do criadouro desde que ele era bebezinho. Desde Tá. que ele era Tem bebê. a Nila? Tudo? Não, animal... Assim, você quer ter um animal silvestre, exótico, sempre legalizado. Sempre, sempre, sempre. Nunca pegar do tráfico. É. Sempre você procurar um criatório legalizado. sem dúvida, Só sem que antes de você pegar, primeiro, estuda sobre essa espécie. Tem que saber cuidar, tem que saber manejo. Ver tudo. quanto Veja. ela vai crescer. Vê quanto vai crescer, vê quanto ela vai comer, porque tem alimentação específica. Tenha contato com um veterinário de silvestre, porque é um gasto que você vai ter que ter pelo menos a cada 6 meses aí para fazer exames, verificar como que tá. E caso tenha uma emergência. E o que eu falo também, faça uma poupança pro teu bicho. Isso eu não falo Isso só para silvestre. isso tem que ser para qualquer bicho. Eu falo, você tem um animalzinho, você vai pegar um animalzinho, deposita, nem que seja R$30 todo mês, põe numa poupancinha e não Quando- mexa nesse dinheiro. Normalmente, quando fica idoso, você vai gastar tudo isso. Exatamente. Pode até gastar antes, mas Não, eu é gastei- certeza que vai gastar quando ficar idoso. Eu tenho 2 pastor do Cáucaso, que Uhum. é uma raça gigantesca. Uma pesa 60 quilos, a outra pesa 45. Elas estão em crescimento ainda. Estão em crescimento. Estão em crescimento. Nossa. Pastor do Cáucaso. Pastor do Cáucaso Cáucaso é uma raça russa. 100 poucas do Brasil. E eu tenho 2 na chácara. Por isso que eu mudei para uma É. chácara. Pastor do Cáucaso. Pastor do Cáucaso. Eu vou até olhar aqui. Você quer ver? Eu te mostro a freia, que é mais fácil. Você entra no meu Instagram que você enxerga elas aí. Ah, você depois manda a foto, a gente coloca aqui pro pessoal. Eu tenho. Aí que eu tava falando agora, tá vendo? Me deu um branco. Do problema de financeiro. Logo que eu peguei a freia Kira vodka, todos os meus bichos têm nome. Normalmente Composto. dois nomes ou três nomes. Quando Parecido eu peguei um pouco ela, São Bernardo, né? ela é maior que o São Bernardo. É conhecido como cão-urso. E ela... Parece mesmo um urso. Mas Ela- manda a foto pra gente Tinha no colocar aqui Brasil, pro você pessoal. importou? Não, ela já tinha canil no Brasil. E porque assim, eu tenho vira-latas, né, os SRDs, eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho cachorro de raça, eu tenho cão resgatado, eu tenho cão de canil. O importante pra mim é sempre bem-estar e não maltratar, você faça o que você quiser e cuide bem, né? Então, as minhas, eu tenho, como eu falei, eu tenho animal de resgate. E quando eu peguei ela veio com doença do carrapato, a Ehrlichia e a Babésia, e ela veio com isóspora e giardia. Ou Só. seja, CRMV positivo. Trocentas cruzes. Aí a gente estava cuidando dela, melhorando essa situação da giardia, e ela teve uma intuspecção. A mesma situação que eu tive. Lembra que aquela história que a gente estava falando do animal ter a mesma coisa que o Isso, eu ia te responsável? perguntar isso daí. Ela teve a mesma doença que eu tive. Porque a minha foi por causa de um apêndice que supurou, que virou peritonite, que deu a intuspecção. O caso dela foi por causa da erliquiose, que aumenta a motilidade, mexe na parte intestinal e deu. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu nem me preocupei na hora com o financeiro. Eu falei, não, eu vou fazendo, faço cirurgia, porque era um animal, na época que ela operou, ela já estava com uns 40 quilos, que ela estava em crescimento. Tá. Então, foi com anestesia inalatória e tudo mais. Tinha que fazer ultrassom praticamente dia sim, dia não. E ela ficou internada, acho que foi uns 10, eu não lembro se foi 10 ou 15 dias.
E o valor de internação, você tem um hospital, você sabe, de acordo com o peso é mais caro. E na época, foi logo que eu tinha me mudado para Ribeirão. Que eu estava lá em Ribeirão Londres. Então, eu não tinha contato, eu não conhecia clínicas lá que eu pudesse fazer uma parceria. Eu levei no susto. E aí que eu consegui deixar ela lá, tudo. Então, eu paguei o valor cheio das coisas. E aí, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. A casa continua em reforma, mas a cachorra está bem viva, muito bem. E cresceu bastante. A casa está no tijolinho à vista, mas, isso. Mas o cachorro está vivo. A ração super premium dele está lá, eu pego direto. A gente com CRMV, a gente pega direto do distribuidor, né? Aí tá tudo lá, a ração super premium delas. Inclusive, eu não posso esquecer, eu tenho que fazer pedido hoje. Vou fazer pedido hoje. E vem lá os 75 quilos de ração que eu compro. Porque além das minhas, eu também dou para os bichos de rua. Eu sempre alimento os animais de rua ali, que tem gato, tem cachorro. Quanto mais assim, região de chácara, o pessoal sai da cidade para abandonar bicho. Tá. Deixa eu aproveitar e falar. A gente está no Instituto, no IBRA, né? Nos estúdios do IBRA. O IBRA ele tem diversos cursos. Ele tem curso para a área de saúde, para veterinária, para outras áreas, até curso de fotografia tem. Então, você pode entrar nas nossas páginas, ibravet.com.br, ibrasaude.com.br, para ver. E não esqueça, olha, gente, vocês estão esquecendo, o peteleco no positivo. E por falar que a gente está no Instituto IBRA, você tem um curso aqui. Vamos falar sobre esse curso. Sim, a gente vai dar um curso de introdução à toxicologia veterinária para cães e gatos, que vai ser dia 30 de julho. E na próxima terça, depois de 30 de julho, que é um dia de agosto, não lembro se é dia 8 ou dia 6. A gente está em 2024, tá? Isso. Só porque esse daqui vai ficar no ar. Mas assim, provavelmente Isso, esse curso vai ter, além desse, vai ter outras vezes, né? Além desse, já está com ok para dar um sobre aves de rapina, né? Que é uma coisa que eu tenho bastante conhecimento. Eu estou sempre viajando para trabalhar com aves de rapina, então a gente vai dar também falando sobre preservação delas, das espécies, das diferenciações. Inclusive, eu vou falar nesse curso também um pouco dos usos das técnicas que eu tenho com as aves de rapina, né, que eu faço bastante uso de acupuntura, reiki, cromoterapia, do próprio óleo ozonizado nos bichos lá. E tem um também que foi autorizado que é para falar geral de técnicas integrativas, né? Que na verdade não é um curso que vai ensinar a dar técnica integrativa, vai falar bem pincelado por cima, mas vai direcionar a pessoa para, de repente, ela, eu não sei nada de tal técnica, eu faço e, gostei dessa. Então, aí a pessoa vai e consegue se aprofundar. E também para o profissional saber indicar. Exatamente. Sim. Isso é um curso bem interessante, porque aí você consegue direcionar para que área você vai mandar o teu paciente. E também para você estudar. E todos vão ser online? Isso, vão ser... Porque eu gosto muito de interagir. Então, vai ser aquele sistema que vocês fazem aqui, que é online, mas você... Ao vivo. Porque eu converso, eu não gosto de dar aquela aula só gravada. Eu gosto de estar ali, eu converso com o aluno, eu tiro dúvida e tudo mais. E se tiver presencial também, a gente pode fazer. De repente, a gente organizar alguma coisa. Bacana. E... Acabei de mandar para o teu WhatsApp, professora. Pro meu WhatsApp? Que é o que eu tenho aqui. Tá legal. Aí eu mando pro Du, que ele coloca aqui. Que são as minhas crianças. As minhas crianças. Eu mando pro Du, que ele coloca Essas aqui pro pessoal. Essas são as do Cáucaso. Na verdade, ele já colocou. É que a gente tá gravando, ele já colocou aqui as fotos na hora que a gente tá falando. E você... Olha, para você ver como tá a minha memória, eu tive só 3 vezes Covid, não tive 5, eu tive 5. Eu tive só 3 vezes. A gente tava falando do instituto lá do Nordeste. Parque dos Falcões, né? Isso. Eu tava tentando lembrar o nome. Isso, do Perfil. Parque dos Falcões. O que você faz lá? Você ajuda? O que? Eu conheço o Perfil, eu não lembro o ano certinho, acho que é 2012, 2000 e pouco. E a gente virou amigo de rede social, porque assim, a área de falcoaria... Ela é um nicho, assim, até que um pouco restrito, né? Que é essa parte de lidar com ave de rapina. E ele é referência no mundo. Não é usado em aeroporto? Sim, é uma técnica
que eles utilizam para fazer controle de fauna de uma maneira mais natural, sem porque... Para espantar a ave. Para espantar a ave, para salvar vidas, né? Eles é utilizado em aeroporto, é Eu utilizado já em vi, locais né? que Legal. mexem com alimento, para ter aquele controle de pombos também e tudo mais. Então, o Persílio, ele é conhecido internacionalmente. Ele tem um instituto lá que tem praticamente... Olha, ele é a pessoa que tem ave de rapina mais velha, acho que, se não falar no mundo, no Brasil, que ele tem um carcará lá de 40 anos. Caramba. Ele criou no ovo. Ele tinha 7 anos quando ele chocou, né? Ele ganhou o ovinho do carcará, colocou numa galinha. Ele tinha 7 anos, Ele aí ele tinha ganhou 7 o ovo. anos, ele ganhou. Por isso que a gente tem o controle de que esse animal realmente tem 40 anos. E aí ele chocou numa galinha, manteve, é uma fêmea, e aí ele foi interagindo, e ele sempre lidando com ave de rapina, trabalhou com controle, trabalhou acho que inclusive para várias empresas, até que ele fundou o Instituto Parque dos Falcões, e lá eles têm a visita guiada, né, que você consegue... Onde fica? Sergipe, Itabaiana. Itabaiana. Isso, Aí tem uma Itabaiana. visita guiada para você Isso, conhecer. eles fazem, quando você visita lá o Parque dos Falcões, você paga o teu ingresso, porque lá é como se fosse um zoológico, mas é voltado para ave de rapina. E lá eles fazem a reprodução, a reabilitação e as solturas e reintroduções de animais que têm condição. E lá, como virou referência, eles estão dentro de uma reserva, eles recebem até outros animais também lá. Né? Eu cheguei, inclusive, já de estar lá, de voluntária, às 6 horas da manhã. Eu estava 6, 7 horas da manhã, eu estava até meio que sonolenta, tinha acabado de acordar. Eu Persílio, Teca, chegou o animal de apreensão. Aí eu corri, eu estava até com a roupa, porque eu estava dormindo com a roupa do centro acadêmico, que é aqueles abadá das Copavete, né? Eu estava com ele, eu fui de chinelo, eu só pentei o cabelo, escovei o dente, corri, aí eu fiz até as fotos, os vídeos no meu Instagram. Aí eu fiz as avaliações, os animais que estavam em condições, porque eles apreendem assim naquelas feiras que tem de animal ilegal, né? Aí a polícia apreende e levaram para lá. Aí os que estavam em condição... Que animal que era? Eram várias aves, tinham várias... Ah, não era eram várias. A gente, nesse dia aí, acho que a gente... Tem até uma foto, que depois se eu for procurar, eu mando aqui para vocês... E a gente tirou a foto, que aí eu fiz a avaliação, quem tinha em condição foi solto na mesma hora. Quem não tinha ficou lá para tratar, para cuidar, para depois conseguir fazer a reabilitação, a introdução e tudo. E só que, lembra que eu falei, eu tava de pijama, eu tava de abadá e shortinho e chinelo. Aí o Persílio, quando terminou, ele, Teca, agora vai lá e tira foto com eles. No fundo da casa, de fundo, eu olhei pra cara dele, eu, puta merda, eu só tenho palavra, desculpa, gente. Eu, putz, e agora, né? Falei, não, vou, né? Aí eu tentei me enfiar atrás dos gaiola, pra não aparecer que eu tava de chinelo, porque eu tava de bermuda e de blusa. Aí, ok, né? Passou. Aí, quem viu essa foto, o pessoal, veterinária de Silvestre, não engana, né? Porque o veterinário de pequenos... O que faz exame, ele tá sempre lá, né? De jaleco, todo bonitinho. Agora, quando você pega um veterinário de Silvestre, o cara todo... E é um lugar fechado, telado? Não, lá é um parque. É uma área... Tipo um zoológico. Eles têm os recintos... Porque, assim, às vezes lá, o que eles recebem? Animal que tomou tiro... de chubinho, de caçador, animal que... Porque existe um preconceito, eu sou apaixonada por coruja, vocês sabem disso. E coruja mesmo é um animal que sofre um preconceito absurdo, que tem superstições que falam que se a coruja cantar em cima da tua casa, vai morrer alguém. Se fosse assim, era pra mim estar morta há 8 anos. Que é o tempo que eu tenho meu Mas lugar você já casa. passou por 3 EQM. Não, mas foi antes dele. Não é culpa da coruja. Não, foi antes dele. Tanto que depois que ele veio, eu não tive mais EQM grave. Mas são várias situações. Que tamanho que é o carcará? O carcará, ele é mais ou menos assim, ó. Uns 50, maior. Qual 50 que é a maior 60 ave de centímetros. rapina Então, no Brasil? a do Brasil é a arpia arpídia, que é a Arpia, arpia. né? Inclusive, Dá eu 1 tenho... metro quase, né?
Ela tem 2, acho que a fêmea acho que é 2,5 ou 2,20, acho que é 2,5 de envergadura de asa. Mas acho que eu tenho um vídeo, gente, depois quem quiser fuçar lá, quiser me adicionar, mexer no Instagram. Você vai dar teu Instagram no final, isso, aí se quiser, dá pra ver, inclusive eu posso procurar e eu posso mandar depois vídeo se vocês quiserem pra publicar. O pessoal vai esperar até o final pra ver teu Instagram, então não sai daí. Não sai daí que aí eu mando. Instagram. Então, essa arpia é do Nordeste. Na verdade, a arpia tem até um projeto que é lá no Sul, que é ali no Iguaçu, se eu não me engano, que eles fazem. Porque as aves de rapina, ela tem praticamente todo o território brasileiro, Américas e tudo mais. A gente tem algumas espécies específicas do Brasil, né, do território, tem algumas que é América, aí já tem algumas espécies que são só da parte norte, né, da América, tem espécie que é... Águia americana, acho que é. Aquela águia americana, não, aquela não tem, mas inclusive a arpia é maior do que a águia americana. Deve ser maior, né? A arpia ela é maior que a águia americana. E lá eles fazem os treinos, que nem tem um vídeo aqui no meu Instagram que eu tô voando com as aves. Eu vou ver. Como voando com as aves? Manda pra mim. Eu vou separar aqui os vídeos e aí eu mando pra vocês. Tá, mas explica essa história de voando com as aves, que agora eu fiquei curioso. Não, porque isso a gente faz o treino com um voo livre. Como assim? Voando livre, você treina o animal, porque para você também fazer a as aves estão voando, você não. Não, eu não, apesar que tem... Não, porque podia ser, por exemplo, com asa delta, alguma coisa assim. Então, tem um amigo do Persílio, que também é um dos voluntários de lá, que ele tava fazendo sempre trabalho com ele, que ele voa, que é o Sabiá, né, que ele já apareceu no Faustão, em um monte de lugar, e ele voava com asa de telha, que é um Parabuti unicinctus, e ele voava e a ave acompanhava. Mas a gente dentro dessa área de rapinantes, a gente fala, eu vou voar as aves. Aí pra quem não conhece... Dá a impressão que você vai voar. Não, a gente até fala entre nós, ou quando faz aniversário, vai comemorar alguma coisa, bons voos, pessoal que trabalha, aí a gente, céu azul, porque é aquela coisa que quem vai voar é a ave, né? Mas a gente tá ali. E consegue devolver pra natureza. Tem muito caso de devolução, né? Tem muito caso que às vezes o animal... iria para a eutanásia e a gente trabalha para fazer as reabilitações, para estar ajudando. E eu estou entrando com essa parte da reabilitação clínica, porque não é só a reabilitação comportamental, né? Porque o grande problema de ave de rapina também é aquela coisa, a pessoa vê, principalmente com coruja, caiu do ninho. Não caiu do ninho, ela está ali dando as primeiras, né, xeretadas aqui fora. Em São Roque tem muito gaviãozinho, né? E eles... Parece urubu, estão sempre nas lixeiras. Engraçado, acho que porque não lixeira? Tem... Lá na Ilha Comprida tinha muito gavião. Inclusive um deu rasante para pegar minha cachorra. Eu tinha uma cachorra de 1,7 kg, branquinha. É um ratinho, né? Ele vai olhar e falar, um coelho. Eu tava no quintal e tava deixando a cachorra passear lá no quintal. De repente eu vi o gavião descendo. Aí eu saí correndo. Levar? Leva. Ela tinha menos de 2 quilos. Se for um animal pequeno, leva. Tem vários vídeos de que ele tenta levar, mas acaba... porque, por exemplo, a arpia, ela pega um coati, ela pega um macaco, ela pega um animal. Bom, mas tem 1 metro, né? Não, ela é mais ou menos assim, a altura. Enorme. Mais ou menos. Depois eu vou mandar, aí se vocês quiserem, eu vejo o que eu tenho aqui e eu mando pra vocês. Não, mas e o fantástico deles é a visão, né? Não, eles têm aquela visão que é extremamente ampla, né? Que é diferente da nossa, que é só mais focada. E a deles, eles conseguem enxergar um negocinho minúsculo, porque as águias... a 500 metros. Isso, eles sobem assim, eles pegam as térmicas e eles conseguem enxergar lá de cima. Eles são como eu dou no curso, né? Que depois a gente vai ter aqui. A explicação anatômica, fisiológica... Eles são aves de rapina, são aves adaptados para raptar, para pegar a presa. Eles são predadores de topo de cadeia, carnívoros. Então, por favor, gente, não dê papinha vegana para esses bichos, que já aconteceu e o bicho morreu na mão de outras pessoas, que não vamos papinha vegana. Papinha vegana. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, não façam isso, Tem que gente. dar alimentação da natureza. O animal, ele é um animal carnívoro, ele não tem enzimas para poder digerir carboidrato. Não existe amilase nesses animais.
que tem a amilase pancreática e a salivar. Não tem. Eles só se alimentam de carne. E quando eles vão comer, não adianta você também... Ai, caiu do ninho, trouxe. Não, não caiu. Tá dando aquele passeiozinho. Deixa o animal lá. Você só tira um animal desse tipo do local se ele tiver ferido... E se tiver risco de um cachorro pegar, de um gato, que caso contrário, eles estão ali. Deixa ali que e, inclusive, o pessoal fala muito de caso de buraqueira, que foi o meu caso da fisioterapia. Lembra do caso clínico que eu apresentei para o meu TCC do curso de fisioterapia? Foi 5 minutos. Foi com uma coruja buraqueira. Tá. Que a moça pegou e levou para casa falando que caiu do ninho. Quando ela pegou, eu até virei para ela e falei, não faz isso, deixa lá, os pais estão cuidando. Ai, não! E levou para casa. Só que ainda a pessoa, ela seguia essa questão ideológica de, eu sou vegetariana, eu sou vegana, e começou a falar, achou que a coruja tinha que ser também. E aí ela pegava essa coruja, pegava um coração e alimentava com pedacinhos, e aí a coruja desenvolveu questão nutricional, porque ela não queria, ela seguia, ela filosoficamente seguia essa linha de, eu não vou dar outra vida. Pô, então por que pegou? Primeiro que tem a questão do crime ambiental, né? Que você não, se você tirar um animal... Por isso que eu falei, quer ter um animal silvestre? Estuda primeiro. Pesquisa e compre somente se for legalizado. Que aí existe sim, o IBAMA tem alguns criatórios de algumas espécies, não são todas. Uhum, mas pesquise a respeito e pegue um animal legalizado. Nunca pegue animal da natureza, isso é crime, tá? E se você resgatou, leva para um órgão ambiental... Procura se não tem algum local, procura um veterinário de silvestre de preferência, porque se não tiver, pelo menos procura um veterinário, que o veterinário ele recebe, ele tem alguma coisa na formação que ele ensina o que fazer. E mesmo que ele não saiba que ele seja exclusivamente de pequenos, ele sempre conhece um amigo de silvestre. E aí vai indicar e depois vai encaminhar. Porque o grande problema também de você pegar uma ave dessa, ou um animal silvestre pequenininho, você vai imprintar. Aí ele vai desenvolver questão com o ser humano e isso vai complicar a questão comportamental na hora de fazer uma soltura. Porque a gente trabalha isso também na questão de reabilitação, inclusive da falcoaria. Né? Para qualquer reabilitação, né? Eu sou voluntária de alguns lugares e a gente está sempre trabalhando isso para o animal não criar vínculo com o ser humano. Né? O animal da natureza ele tem que ficar na natureza. Senão ele fica dependente do ser humano. Exatamente. Né? E aí depois acontece acidente de novo. Com certeza. Economicamente, você vive de pequenos animais, de animais silvestres. Você... Isso. Economicamente, eu trabalho como terapeuta e como veterinária, que aí eu acabo fazendo a parte de reabilitação, acupuntura e os atendimentos para cão e gato, mas eu não faço cirurgia, até porque eu não tenho uma clínica e tudo. Eu trabalho volante. E aí, quando tem que fazer cirurgias, alguma coisa, eu faço parcerias e encaminho. Tá. Né? Se eu, por exemplo, estou fazendo atendimento em São Paulo, eu vou falar, leva lá no São Pedro, que é a clínica de vocês. Ou então eu vou, se eu estou lá em Ribeirão, eu vou falar, leva no Nippon, leva no tal, leva no Ouro Fino. E diversas clínicas que eu tenho parceria. Uhum. Né? Que aqueles que eu tenho parceria. Tá certo hoje, trabalhar assim. E eu sempre prezei por isso. Inclusive, eu não pego cliente dos outros, se não vier por indicação. Já teve vezes da pessoa me mandar... Se é uma pessoa que nunca fez atendimento... E me procura, eu falo, não, mas já passou com alguém, tal, não sei o quê. Se a pessoa fala que não, aí eu começo a atender. Ou se ela vem de indicação, mas eu nunca vou tirar o cliente da pessoa. E se ela vem, porque já aconteceu comigo isso, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho dilema. Da pessoa falar, eu tô fazendo acupuntura com fulana, quanto você cobra e eu queria fazer com você. Eu vou falar, olha, eu cheguei e respondi pra pessoa, eu tenho a conversa no WhatsApp pra provar. Cheguei e falei, olha, você não leva mal? Mas você está querendo mudar de sessão, por qual motivo? Ela, porque eu queria ver uma outra pessoa. Falou, você vai fazer o seguinte, para eu te atender, você me traz uma carta de encaminhamento. Eu não pego o cliente dos outros, porque é aquela história que eu acredito, o sol nasce para todos. E muitas vezes eu indico pessoas também, que às vezes eu estou num lugar que hoje eu estou longe pra caramba, não dá para me atender em outros lugares.
Aí eu falo, tem essa fulana que atende na região X, tem aquela Beltrana que atende na Y. E Mas eu faço você está parceria. atendendo no ABC, então? Agora eu tô focando mais região do ABC, porque eu tô em Ribelondres, para né? não perder muito tempo no Eu acostumei de chamar de Ribelondres. Ribelondres. Né? Mas eu teve uma época, quando eu estava em São Paulo, que eu estava ali entre o Tatuapé e o Carrão, que era onde eu morava. Então eu cheguei a atender em Itapecerica. Eu cheguei longe, aí... Né? Não, No hoje... começo você atende em qualquer lugar. Eu atendia Zona Leste, porque eu tinha parceria, eu tinha uma clínica que eu prestava... Né, não, gente, eu passava muitas horas na condução. Você fica um tempão dentro do carro. Dentro do carro, dentro da condução. E assim, te acaba o físico, E a questão assim, o tempo que você está lá se deslocando para ir até aquele paciente, você poderia estar atendendo 2, 3 na tua região. Sim. E aí, para te compensar, você tem que cobrar aquele valor um pouco mais, porque senão não compensa. Hoje eu atendo Zona Norte e um pouco da Zona Oeste, que seja aqui perto do Ibra. E às vezes o cliente fala para mim, você atende aqui na Zona Leste? Eu falo, para eu atender, eu tenho que cobrar 4, 5 sessões de você, que é o tempo que eu vou perder no trânsito, voltar. Então, com certeza. Aí não, ainda mais São Paulo do jeito que tá hoje em dia, né, gente? Eu, às vezes, você sabe que eu ando muito de metrô, né? Eu me desloco muito de metrô, às vezes você consegue... Se a pessoa ainda mora perto, mas aquele perto que você não tem que pegar ônibus, não tem que se deslocar, eu até vou, dependendo de onde for, se eu não tiver que passar o dia dentro do trem e do metrô. Né? Se for muito longe. Se for bem pertinho, talvez eu até vá. Agora, se eu tiver que depois descer, pegar ônibus e me deslocar, não. Eu preciso tomar vergonha na cara. Esse ano não sai sem eu terminar e tirar minha carta. Porque carro eu tenho, mas eu tenho medo, né? Porque eu passei por alguns acidentes. Mas de qualquer forma, eu acho muito bacana que você consegue dividir a tua atividade profissional e ainda 10 anos de formado, deixar um pouquinho para o voluntário, né? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental. Até pela minha formação e minha questão da minha religiosidade. Se você não faz pelo próximo, não adianta. Porque, como eu falei, eu passei por experiências de quase morte. Isso me fez entender que o sentimento de gratidão, o sentimento de fazer coisas boas é uma das coisas que a gente leva. E, é fazer e ficar quietinho. Não precisa ficar no microfone, não precisa mostrar. Não precisa. Mostrar. Tem pessoal, como eu falei, eu não fico gritando em rede social. O que eu faço, às vezes, é de divulgar o lugar. Então, por exemplo, o Parque dos Falcões, eu grito a todos os ventos. Gente, visite. É uma experiência mais mágica que você vai passar na sua vida. Você vê o Persílio voando as aves, você ter o contato. Porque lá você passa, a gente faz a visita. Não é que nem aquele lugar que você entra e você só vê os bichos e sai. Cada recinto que você passa, a gente conta a história. Porque tem os outros voluntários, tem os funcionários de lá também. A gente conta a história de cada animal que está lá. Que é um que às vezes chegou por... E ele vive do quê? Sustenta como a empresa? Então, parte ele está recebendo a renda de... Bilheteria? De bilheteria. E parte que é pouco, mas ele ajuda, que é... Hoje, depois que aconteceu aquela situação péssima... Eu ia te perguntar da situação. Isso. Que, se eu não me engano, foi em 2017... Algumas empresas que nem a parte de energia elétrica, tudo, eles estão patrocinando. Porque lá virou... Espera só um pouquinho. Que parte que aconteceu em 2017? Ela já vai contar. Eu já vou contar. É uma coisa feia. Porque assim, como eu falei, lá é um lugar que é referência. Eles têm espécies que inclusive não tem no mundo inteiro. Eles têm lá um carcará leucístico, que é uma ave de rapina, é um carcará plancus, né, que é um tipo de falcão, que a gente vê por aqui muito carcará, mas ele é branco. Então é um leucístico, né, que tem lá. Eles têm um urubu albino, que eles tinham um outro, há um tempo atrás... Deve ser bonitão. Não, é muito linda. Há um tempo atrás, eles já tinham outro e eles passaram por outra situação desagradável, que invadiram lá e roubaram o urubu e acho que mais um micrastos, que é o gavião relógio, não, o falcão relógio, acho que roubaram 2 ou 3 aves. E aí, como eu falei, a área de falcoeiro, dessas coisas, todo mundo se conhece. Aí descobriram onde estava, só que quando foram atrás, a pessoa jogou para não dar flagrante. E aí morreu esse urubu. Pô, é uma ave rara, gente. Não tem quase. Mataram para não ser pego no flagrante. Aí aconteceu isso, morreu essas aves. Só que um tempo depois ele recebeu outra urubu albino que está lá.
E em 2017, a situação que aconteceu foi que eles trabalham lá, família, os voluntários, todo mundo trabalhou. E eles fecharam, foi num domingo, inclusive, quando eles fecharam, eram pessoas que conheciam a rotina deles. Voltou uns homens, entraram por uma entrada que, inclusive, não é a entrada principal, invadiram e assaltaram, bateram neles, fizeram barbaridade. Mataram aves também, não mataram? Mataram aves. Foi uma coisa assim que, cara, eu lembro, eu dava vontade de chorar. Eu lembro dele, ele fez vídeo, tudo. Isso, que aí foi o Alexandre, mas falando, porque o Persílio, dificilmente ele fala. Ele fala algumas coisas, mas ele é mais assim, ele é bem tímido, ele é bem mais quietinho. Sei. Ele fala também, mas quem fizeram um estrago lá muito grande. Não, foi um absurdo. E aí teve as campanhas, né? Porque, além de tudo, levaram o celular de todo mundo, quebraram coisas. Foi, assim, uma barbárie. E fizeram até as campanhas, né? Somos todos Parques do Falcões, porque lá é um local que traz turismo para o estado de Sergipe, para Aracaju, para a cidade de Itabaiana. É um local que é referência no mundo, no Brasil. Aquelas coisas, né? Se o cara tá nos Estados Unidos, já tinha feito Netflix, já tinha feito... já. Então, o Persílio já gravou vários documentários, ele é muito conhecido lá fora, só que ele é ele gosta de ficar no cantinho dele. Mas às vezes o cara é mais conhecido fora do que dentro. Isso é. Ele é muito... Já ofereceram para ele ir para fora, pros Emirados, pros lugares, mas ele gosta de ficar no cantinho dele. Você vê ele manja pra caramba. Manja muito. Ele não tem faculdade, ele é um autodidata, ele é bem aquela pessoa assim, bem mais simples, tudo. E assim, o dia a dia dele, ele acorda cedíssimo, 5 e pouco da manhã. Inclusive, quando eu tô lá, eu acordo no mesmo horário, sem despertador, porque lá é um lugar mágico, é uma energia assim, fantástica. E você acorda, ele acorda, a gente vai, toma aquele café nordestino com cuscuz, com aquela comida gostosa. Aí você vai lá, é o dia inteiro. Sabe aquele trabalho ali? É ele alimentando os filhotinhos no bico. Porque ele tem pintinho, ele tem pombo, ele tem um monte de outras espécies também lá, né? Assim, de ave, porque ele ama ave, né? E aí você vê lá o dia inteiro, ele tá lá acocorado, alimentando os filhotinhos, porque para ele não importa se é um pintinho ou se é uma ave de rapina gigantesca. Todas merecem a vida, que é um lema meu também, toda forma de vida importa, e ele tá lá cuidando. Aí você olha e ele tá lá, sabe, super simples. Inclusive, eu tenho várias fotos minhas, assim, que eu tô publicado dele. Tem umas que ele, às vezes, tá até com roupa velha, furada. Aí o pessoal, nossa, eu vou te dar uma camiseta nova, Peu, porque você tá ali usando. Mas é o que ele gosta. E não são bravos esses bichos? Não te atacam? Com estranhos, sim, mas com a gente, eles acostumam. Porque o animal, ele sente também, né? A gente teve um podcast aqui do... Eu me esqueci, aquele que trabalha no zoológico de... O Rodrigo... o Rodrigo Teixeira, né? Você conhece? Conheço, ele deu aula pra gente. Aí ele falou que o bicho que ele mais gosta são as aves marinhas, né? Nós perguntamos, porque ele lida com tudo, né? Qual que você gosta mais? Aves marinhas. Foi surpreendente, né? Você gosta das aves de rapina? São os teus... tá respondido. São seus preferidos, então. No acaso, gosta. Tudo meu, assim, as pessoas querem me presentear, me dar alguma coisa de coruja ou de ave de rapina. Né? Tudo meu tá com ave de rapina. Ele falou que o que eu mais gosto são aves marinhas. Lembra disso? Lembro. Eu fui visitar o zoológico lá. Eu fui lá, ele não estava, infelizmente, mas a Ana, eu fiz as visitas pela pós de Silvestre, que eu faço aqui com vocês, né? Que é da Cristina. Lá, tá certo. Ela faz as visitas lá, né? Ela fez uma visita lá, então. Que eu gostei tanto da pós de vocês, né? De Silvestre, que eu tô na... Pode falar bastante. A segunda vez que eu tô fazendo... Gente... A Cristina Fotinho, ela é fantástica, a coordenadora da pós. Fantástica, não tem nem o que falar. Eu conhecia ela, quando vocês começaram a primeira turma de pós, foi em 2016, eu tava ainda fazendo a faculdade, eu queria entrar, não deixaram, porque era pós, aí eu segurei, esperei, aí eu fiz na primeira, que foi logo que começou a pandemia, e eu gostei tanto que eu tô fazendo de novo.
Eu tô de novo fazendo, porque não, a Cristina, ela tudo que ela... É a que mais manja, na minha opinião, é quem mais manja. Não, ela tem assim, e ela é uma das que formou a maioria desses caras tops que tem no mercado hoje, porque ela, antes de passou dar pela mão dela. Ela dava aula em outra escola antes Sim. de vir pra cá. E a maioria dessas pessoas que estão hoje no mercado com renome foi aluno da Cris. Tem o que falar mais? Não tem mesmo. Eu falo, a Cris... Vocês também, né? Eu tô sempre assim, o mestre, o tempo todo... Eu respeito meus professores, né? Se eu tenho hoje algum conhecimento em alguma coisa, foi porque eu tive mestres na minha vida. Assim como eu respeito os meus, você com certeza respeita os teus. E até os que do ensino fundamental, né? Sim. Se não fosse aquele lá para ensinar você a ler o beabá, né? A cartilha, que esse é só da época da cartilha Sodré, lembra da cartilha? Caminhando Suave. Isso, a pata nada. Isso. Então, eu acho que uma ave de rapina, eles são imponderados, né? Eles são imponentes. Não, são animais só que é aquela coisa, você são tem que inteligentes, né? São muito inteligentes, inclusive porque o que quando você a gente... admira é isso, né? A gente trabalha com equipamentos específicos, então os atrelamentos não tá amarrando a ave, você coloca por segurança, porque é como se fosse a coleira que você tem no teu cachorrinho, no teu gatinho, por segurança. Então, ele tem lá os atrelamentos, né? E são feitos de material maleável, que é para poder manter corretamente, porque você não pode colocar nada no corpo por questão de saco aéreo e tudo mais. Então, é o local mais seguro. E eles ficam nos puleiros, e o pessoal fala, mas fica preso o dia inteiro? Não, não fica ali, porque eles fazem voos. Então, eles estão ali trabalhando tudo. E a ave de rapina, na natureza, ela fica horas empoleirada. Na mesma posição. Porque ela é um animal, ela preda, tem a situação que algumas espécies predam voando, sim, mas a grande maioria delas, às vezes eles predam de tocaia, de estar ali. E você olha ali, é um animal que normalmente eles têm cor, que eles se camuflam no ambiente. Então, aqueles vídeos que você vê, às vezes, nas redes sociais, que tem coruja laranja, coruja vermelha. Gente, isso não existe, tá? Isso é IA, é inteligência artificial. Uhum. Coruja, ela sempre vai ter uma cor neutra que se mimetiza no ambiente. Coruja André Neves, que é o... Branca. Eu tô tentando lembrar o nome que de vez em quando me dá uns brancos que é o Bulbo Scandiacus, que é o do Harry Potter, que é a Edwige, né? Ela é branca com algumas pintinhas. Por quê? Como ela é de uma região ártica, ela vai se mimetizar ali na neve, no lugar que tá sempre neve. É para ela que ela fica mimetizada. Aí, normalmente, ela fica ali quieta. Quando ela vê, ela tá no puleiro, ela desce, porque coruja tem aquela questão, isso daí vocês vão aprender. Façam o curso depois que tiver de ave de rapina aqui, que eu vou explicar da anatomia. Ela consegue achar a presa, ela desce. E a coruja tem uma outra coisa anatômica muito interessante, que ela tem uma diferenciação anatômica na asa, na pena, que ela faz um voo silencioso. Então, olha que legal. Quando a ave, ela voa, normalmente você escuta, né? Você escuta aquele flá, 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 flá. A coruja, ela voa, você não escuta por causa dessa diferenciação anatômica que tem da... Ela é noturna, a coruja. Elas são algumas espécies meio que vespertina, noturnas, e tem espécie diurna. Então, elas são mais noturnas. Mas a coruja buraqueira, quantas vezes vocês não foram na praia, num cemitério, numa praça, e tá lá a coruja buraqueira olhando pra sua cara? Na Ilha Comprida é cheio. Exato. Então, são espécies que elas se adaptam e ficam, mas a maioria são noturnas. Até pelo tipo do olho dela, vocês conseguem aí determinar essa questão da... É muito simpático, né? Não, é um animal fantástico. E não tem questão de... Porque o pessoal mata, o pessoal judia, porque eles têm uma coisa que é mau agouro, que nem o urubu. Que nem gato preto. Gato preto, o que eu resgatei, que no final acabou morrendo no meu colo, as duas situações, eram gatos pretos. Quem tem azar é o gato preto, e ela que encontrar um besta desse, 180 né? graus a cabeça? 270. 270? E elas têm uma adaptação eu anatômica. Tô só com 30. Eu já tô com 30. Ó, quiropraxia. Depois do podcast a gente já manipula. Fala que quando viram é crack, né? Não, elas têm uma... É assim, ela vira 270? 270. Eles têm um côndilo só, assim como o réptil. Então permite... é quase um pivô isso aqui, né? É quase isso. O Atlas e o Axis deles... É um pivô. Aí, e elas têm... as corujas, elas têm uma adaptação que da jugular, da aorta também delas, que é para não... Enquanto elas estão fazendo
Carótida. Da carótida. Não estenosa. Não estenosa. Elas têm como se fossem uns bolsões que aí eles adaptam. É muito legal. Maravilhoso. Não, a parte anatômica, fisiológica delas, porque elas comem a presa inteira. Aí passa... Engole inteira. Engole. Às vezes, tem vezes que eles estão afim ali, eles vão comendo em pedaços. Mas muitas vezes eles comem inteiro. E aí, um tempo depois, eles regurgitam a egagrópila. Acho que é aquilo que... papo, né? Que aí eles regurgitam a egagrópila e, através da egagrópila, o biólogo, o veterinário que trabalha nessa parte de controle e acompanhamento, você consegue determinar o que o animal comeu. Então, você consegue fazer um levantamento das presas. Você falou regurgita, egagrópila. O que é isso? Pelota. Também tá. é a pelota. É que o nome é... O nome científico é esse. Isso, chama-se egagrópila. É uma pelota, depende da espécie, né? Uma pelota de pelo, pena, depende da espécie que comeu, e ossos. Porque eles absorvem parte e parte não. Inclusive, eu já montei vários esqueletinhos de rato que o meu... Porque quando ele regurgita, ela sai molhadinha, acidificada, assim, mas depois você deixa secar. Ou se você tem, às vezes, tem muito caso de pessoal que tem coruja em sótão e tudo. E aí, conforme os filhotes vão comendo... eles vão regurgitando, e aí fica lá, você consegue juntar, você consegue ver o que os pais caçaram. E outra coisa que é importantíssima, que eu sempre falo nas palestras que eu dou, ave de rapina, gente, primeiro, eles são indicadores biológicos da qualidade da poluição, né, de estar tudo ok no ambiente. Segundo, eles são responsáveis por evitar que animais sinantrópicos que passam zoonoses para nós disseminem. Então, coruja come rato, come morcego, que passam zoonoses para nós. Né? Então, um casal de tipo... Fazer um controle, né? Exatamente. Então, não tem nada de ser mau agouro e nada. Se a coruja está em cima do teu telhado e ela está lá fazendo... Não existe mau agouro, o animal trazer mau agouro. Isso não existe. O pessoal fala. Bem te vi, o pessoal fala que se o bem te vi cantar na tua casa, não sei o que vai acontecer. Gente, é bonito o canto do bem te vi. O problema das aves de rapina é que elas têm um canto meio assustador. Que nem a espécie, o Tito furcata, que é o que o pessoal chama de rasga-mortalha, ela faz um... Às vezes você tá de noite. É isso que eu ia falar, de noite. Você escuta um... Cara, você infarta. Mas, na verdade, o que ela tá fazendo isso? Ela tá vocalizando e chamando parceiro. Ela tá ali vocalizando. Tem outros que tem... Tá chamando o parceiro e matando meia dúzia do coração, né? Exato. Mais ou menos Mas, na isso. verdade, ele tá lá só vocalizando. Então, não tem nada de mal. E elas fazem essa função. Então, um casal de tito, eles chegam a comer, eu não lembro se é entre 3.000 ou 6.000 roedores num ano. E rato, a gente sabe que todo mês tem ninhada de 10, 15 filhotes. É um animal muito prolífico. Cada casal, né? Cada casal. E em 2, 3 meses, esses filhotinhos que nasceram já estão aptos. Mas é por isso que não tem mais o inimigo, né? O rato. É, porque a gente tirou as aves de rapina daqui. Então tem só o rato lá no esgoto, ninguém vai pegar ele lá. Cobra comeria rato. Cobra. Não tem cobra. E assim, são animais que eles são... Como a gente brinca, né? Quem é da área de silvestre brinca. Tem a fofofauna, que é os bichos bonitinhos. Fofofauna. Que aí o pessoal meio ativista dessa linha que fica pedindo os pics e, na verdade, não faz nada pelos bichos, né? Mas pula essa parte. Eles querem defender só os bonitinhos. E tem aqueles que chamam de demônio fauna. Que aí são esses animais que são incompreendidos. As aranhas, as serpentes, são as aves de rapina, são os predadores. Gente, eu cheguei a ver vídeo há um tempo atrás, com negócio de celular, né, e tudo mais. O moço foi para o Pantanal e filmou uma capivara, né, tá no rio, veio uma onça pintada, atacou a capivara e tá lá levando. O povo começou a querer cancelar a onça e brigar com o moço. Disso. Por que você não entrou? Por que você não entrou? Você não deu uns tapas na onça, Sidney, e salvou a capivara? Não, cancelar a onça, quer dizer...
São umas coisas que a gente não entende. É cadeia natural. Mas sabe o que eu falo? Esse pessoal, aí o pessoal vai ficar bravo comigo, mas esse pessoal é aquele pessoal que tá lá no teclado, brigando, e depois tá gritando com a mãe porque não trouxe o Todd. É mais ou menos assim, gente. E aquela pessoa que... Que isso, cancelar Alonso. Quer ser ativista, mas não sai do sofá, não vai ver uma realidade. É ativista do quarto. Eu tive uma vez uma discussão com uma moça em rede social, que hoje em dia também é outra coisa que eu aboli, eu não discuto mais com ninguém. Eu falo o que precisa, coisa, mas aí a pessoa começou a falar, mãe, encheu muito meu saco, eu bloqueio e tá bom, fala com a minha mão. Né? Eu já bloqueei tanta gente. Eu bloqueio, falo com a minha mão e mando luz, pra a pessoa ficar bem. Mas a gente estava fazendo uma reabilitação de filhotes de urubu. Porque o urubu também é um outro bicho coitado que sofre. E eles têm uma função importantíssima para estar se alimentando dos cadáveres, inclusive para não dar doença na gente, para não ficar acumulado. E aí a gente estava alimentando os filhotes e a pessoa começou a discutir, falando, enquanto tá filhote, por que você já não introduziu alimentação vegetariana pro urubu? Por que você não deu alface pro urubu? Não, mas foi isso mesmo. Com tanto... É a senhorinha. E que segue essa linha. Com tanta gente que come, com tanto alimento. Foi isso, mais ou menos isso. Quanta questão, por que não deu? Aí eu expliquei, moça, não pode, ele vai morrer. Inclusive, eu citei que, no caso, aquela corujinha do meu caso da reabilitação da pós, estava intrinsecamente associado, porque ela desenvolveu um monte de problema neurológico, articular, e depois eu fiz a reabilitação dela, eu consegui melhorar ela entre 70% e 80%, e aí eu encaminhei para continuar. Só que eu reabilitei só a parte dela andar, porque de asa nem tentei mexer. E com alimentação, porque o aporte nutricional que ela recebia era deficiente na fase que ela precisava de cuidado. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu não sou nem vegetariano nem vegano, eu como churrasco, adoro fazer churrasco, tudo, mas eu respeito vegetariano e vegano. Tenho o maior respeito, querem a vida deles, eles cuidam, eu não tenho nada a ver com a vida deles. Mas respeitem os animais. Isso. Respeitem o que o animal é na natureza. A anatomia. Respeita a natureza. Não dá para mudar. Você não tem como mudar. Uma coisa é você querer ser ser humano que tem a tua sapiência para pensar e você escolher. Sim. Ok. Mas outra é você querer colocar um animal que não tem a capacidade de escolher e forçar ele a ter uma coisa diferenciada. Tem uns vídeos de algumas situações, só que essa foi fora do país, que era uma moça que criava daquele feneco, que é aquela raposa do deserto. E tem vários vídeos de acompanhamento, que que ele vai ser vegetariano, tudo, e assim, o animal foi ficando caquético. Até morrer. No final foram até pra cima dela, eu não sei que fim levou, porque eu fui acompanhando, que começaram a divulgar nas redes e tudo, e o animal, assim, você percebia que qual que era o problema dele? Fome. Porque ela ficava dando, porque é um animal carnívoro, então a gente tem que respeitar. E assim, hoje eu me alimento de origem animal, só que o que eu entendi? Parcimônia. Eu não vou também ficar me enchendo de carne, porque eu sei que também o excesso vai gerar uma alteração de LDL, que é o colesterol ruim. Com certeza. Vai dar problemas, só que eu também... Eu equilibro, eu como vegetais, eu faço às vezes alguns dias na semana, e eu vou lá e como, em vez de estar se alimentando da carne, eu vou lá, como ovo, como leite, naquele dia eu faço, por exemplo, um omelete, e eu vou equilibrando. Porque o que é o melhor pra gente ter saúde também? É uma diferença. O ser humano é omnívoro, né? Você pode escolher. Isso. Você pode. Então, no meu caso... Mas ave de rapina não pode. Não tem no meu caso, é isso que ele confunde. Tinha essa questão de ser vegetariana porque eu me importo muito com a vida. Só que por causa do que eu passei de ter perdido parte do meu intestino, eu não tinha absorção direito de B12. Então, eu comecei... Aquela história que eu fui doente. Então, não adiantava eu suplementar. No meu caso, a suplementação não resolvia. Eu tive que voltar a comer carne. E eu entendo. Então, quando eu vou comer, eu agradeço mentalmente aquele animal que deu a vida e tudo. Mas ter respeito. E aí é aquela quantidade, né? A nossa taxa de proteína que tem que ingerir é o tamanho da tua mão. É isso aqui, ó. Você não vai também fazer aquele prato só
Só carne. Só carne. É isso aqui, ó. O tamanho da... Não, você vê o meu prato, é cheio de vegetal. Mas Sim. normalmente tem uma carne. Eu sempre faço aquele prato bem colorido. Então, também. Eu procuro fazer bem colorido. Mas é isso que a gente estava falando, que você acabou de falar. A gente é onívoro. A gente pode escolher o que a gente vai comer. Agora, a coruja não pode, sabe? O meu já é batata, macarrão, nhoque. Lasanha, não? Lasanha. Italiano, né? Imagina. Eu adoro lasanha. Carboidrato. Você quer me ver comer até passar mal, ou comida japonesa ou lasanha. Nossa, Eu como delícia, até passar mal, mas a gente vai em rodízio japonês, é muito engraçado, porque assim, os meus filhos vão pegando, minha esposa vai pegando, aí às vezes sobra alguma coisa, eu já tô empanturrado. Você vai comer isso daí? Aí eu dou um jeito de ele enfiar mais um pouquinho na garganta. Mas eu sou como você, eu como pouca carne, porque a Suzete é vegetariana, né? Minha mulher é vegetariana. Então, você convive com um vegetariano, você acaba comendo pouco também, né? Mas o meu prato preferido, predileto, é massas. Não, se longe, você for falar o meu prato preferido, na verdade, não tem nada a ver com carne. Eu amo batata frita. Eu também amo. Batata, mas quem não gosta de batata frita? Batata, não só batata frita. Batata parece que é a coisa que é dos deuses, né? Batata cozida, batata frita, purê de batata, escorredinho. Qualquer coisa que você faz com batata fica bom. Fica. A minha sogra faz lá na Sexta-feira Santa, né? Faz o bacalhau com batata. Eu fico catando a batata. Eu ficar aquela batata com gosto de bacalhau, que delícia, né? Eu tenho um monte de alergia, né? Inclusive, nunca me sirvam amendoim se vocês não quiserem me mandar de arrasto para cima. É bom saber. Eu sempre aviso o pessoal. Dá uma paçoquinha pra você morre. Isso mesmo, não posso paçoquinha. Nossa. Eu sou alérgica a algumas medicações e um dos EQM também foi com medicação. Me deu na cirurgia da petidina, né? Que é um anestésico, né? Um opioide. E eu amo, né, a batata. E aí, quando eu tava fazendo os tratamentos, eu fiz até um monte de teste e tudo, e um dos terapeutas que cuida de mim, ele falou, Teca, vamos fazer aquela coisa de exclusão? Porque como eu tava com muita reação alérgica e tudo mais, ele me tirou praticamente tudo. Eu fiquei acho que um mês quase só comendo. Eu me senti uma vaca, né? Porque eu só comia verde, mato. Ele tirou carne. Quase isso. Ele tirou carne, tomate, batata, cebola. E foi introduzindo aos poucos. Foi introduzindo aos poucos. Eu não senti... Tirou chocolate, tirou um monte de coisa. Eu não senti falta de nada. O que eu tava quase ficando louca era da batata. Olha, mas batata é muito bom. Não, no dia que ele falou, agora você pode comer batata, eu olhei pra ele e falei, ai, não acredito, jura? Porque aí eu brinquei com ele e falei, eu tava vendo a batata na geladeira fazendo assim, ó, pra mim. Toda vez que eu ia abrir a geladeira, aí você não vai agora. A batata falava, vem amor, vem. Que nem a pessoa fala que vê o frango assado dançando, né? Não, eu vi a batata. Mas é isso. Que barato. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Tá. E você vai responder o que vier na cabeça. Okay. Resposta curta mesmo. Um desejo. Continuar estudando. E eu tenho o desejo de ir para a África cuidar de grandes felinos lá. É uma coisa que eu não consegui realizar ainda. Isso deve ser muito legal. Eu já consegui atender grandes felinos aqui, mas eu ainda não... Ir para a África, esse é meu sonho. Isso deve ser muito legal. É engraçado que a gente estava falando de África hoje, né? Verdade. E futuro? Continuar estudando, né? Conseguir comprar as coisas que eu quero. Um dia montar um local que nem o Parque dos Falcões, talvez mais aqui, né? No meio termo, né? Entre o Sudeste... Perto de onde você tá, dá pra voltar. Ou, de repente, mais sentido Minas, ou, de repente, até mudar mesmo pra lá e continuar a parceria que eu tenho com eles, porque eles sempre me falam que a hora que eu quiser mudar pra lá, ele falou, até na última vez que eu tava lá, foi agora no final do ano, que eu tô voltando de novo. Agora era pra mim estar lá, inclusive. Só que não deu certo, eu joguei minha passagem pro final do ano. E ele falou, a minha casa é a sua casa. Ele me chama de minha irmã, né? A gente se chama de irmão, né? Ele é meu aluno de reiki, eu sou aluna dele do toque de energia, que ele aplica toque de energia, né? E esse seria um futuro que eu pensaria, ir para trabalhar. Porque eu já consegui atender lá as aves de rapina. Eu tenho vários
Inclusive, para as próximas pós que eu for fazendo com vocês, eu tenho várias fotos, casos clínicos de colocar. É bom documentar. Legal. Bom, e como a gente é patrocinado pela Editora Vilese, você quer indicar um livro para alguém? Cara, esse daqui é meu livro a gente vai ter que pagar mais dessa vez. É meu livro de cabeceira. Sério, eu tô falando verdade, gente. Inclusive, o meu trabalho hoje, como eu já tô com o diploma da pós de fisioterapia, já pode, eu não sei se daria para publicar ou alguma coisa da gente mandar para algum lugar, porque eu não tenho esse trabalho de reabilitação em Coruja Buraqueira. E se vocês olharem lá, tá muita coisa dessa parte eu peguei daqui, porque aqui vocês têm cão e gato. Tem uma parte de silvestre, mas que é até a Camila, né, que é a professora daqui também, Camila que adaptou, Marques. Mas não tinha parte de fisioterapia. E aí eu adaptei até os exercícios, as maneiras de fazer. Podia pensar um jeito de encaixar no livro que a gente tá fazendo. Se vocês quiserem aí... Tem um livro novo. Então, esse que eu indico. É meu livro que eu amo. Está em produção. Como eu falei, é meu livro de cabeceira. Obrigado, hein? Não, é fantástico. Redes sociais. Como que o povo te encontra? Como que o pessoal vai olhar teu Instagram? Eu tô no Facebook, eu tô como Teca Melo. A foto eu tô com uma coruja. Melo é com 2 L's. Melo, né? com 2 L's. Com 2 L's. Teca com C, tá? Teca Melo tudo junto. Isso, tá. Teca Melo. E aí você consegue achar, que você vai jogar, eu acho que eu vou ser uma das primeiras que aparecer. Você vê uma doidinha segurando uma coruja, sou eu. Tá. Isso no Face. No Instagram, eu tô como Teca Melo Médica Veterinária, Teca com C e Melo com 2 L's. E eu tenho um outro, que é o Teca Melo Dica Veterinária, que eu acabei tendo que fazer ele por acidente. Porque quando eu mandei fazer meus cartões e meus receituários, eu pedi pro moço da gráfica colocar Teca Melo Médica Veterinária e ele escreveu Teca Melo Dica Veterinária. Aí a gente na hora lá passa batido, eu mandei certo, só que ele copiou errado, aí ficou. Aí eu já e não prestando atenção, né, fazendo receita, entregando cartão, mandando para baixo e para cima, não tinha me tocado. Aí, e porque normalmente eu falo para as pessoas, a pessoa, qual que é a tua rede social? Eu falo, Teca Melo Médica Veterinária. Aí a pessoa virou para mim e falou, Teca, não tô te achando. Falei, como não? Tô colocando aqui, ó. Aí, o que você tá colocando? Aí ela me deu o cartão na mão, aí ela olhou, você coloca Teca Melo Dica Veterinária. Não, mas não é dica. Aí eu peguei o cartão e eu tinha uns 1.000 ou 2.000 cartões. Nossa. Eu tinha mandado fazer receituário, carteira de vacina, tudo com o cara. Aí eu olhei e falei, não, tá vazio esse daqui, ninguém tá usando. Na hora eu já peguei, eu falei, agora aí... eu mantive os dois, porque aí eu deixo um pouco mais profissional. Mas, eu joguei no Facebook, Teca Melo, apareceu só você. Agora eu joguei no Instagram Teca Melo, só Teca Melo. Esses 2 são meus. Então, eu coloquei só Teca Melo, os 2 primeiros que apareceram são os teus. Isso, só eu. Tá? E aí, então nem precisa colocar tudo. É só de cara. Inclusive, eu acho que eu não te sigo. Que esse daí é um curso de resgate de fauna de um amigo. Tá, então. Você vê que eu tô sempre divulgando vocês também. Inclusive, ontem eu assisti um curso fantástico daqui de vocês. Do Plínio, gente. Qual que é meu sonho? Eu queria ser rica com Y, para poder, tudo quanto é curso que vocês divulgam, eu cheguei e falar, quero fazer. Porque ontem foi de graça. Não, o de ontem eu tava. Então, foi de graça. Eu tava. Inclusive, gente, essa escola, eu só falo como aluno, não tô puxando o saco, não. Eu já estudei em muito lugar mesmo. Vocês tratam o aluno com respeito. Vocês tratam com carinho, vocês têm um cuidado, que eu lembro que eu passei várias situações de eu estar engessada, de eu não estar conseguindo nem andar direito. E vocês tinham o cuidado de me esperar na porta, me ajudar, de deixar uma cadeira para eu conseguir, inclusive até hoje, né, como eu tenho a lesãozinha na perna, vocês sempre deixam um lugarzinho para mim na sala com uma outra cadeira para mim botar o pé. Eu nunca tive isso em lugar nenhum. Sabe assim, aquela coisa de inclusão? Mas isso é o mínimo, né? Mas muito lugar não assim, faz, Sidney. Nós estamos fazendo, é o mínimo que a gente tem que fazer pelo aluno. Mas vocês estão vindo aqui, estão prestigiando a gente. Sabe o que eu tô falando? É diferencial. Mas porque os outros lugares não fazem. Vocês se preocupam em estar sempre trazendo um profissional gabaritado. Eu nunca tive aula aqui com um professor que eu falasse, nossa, esse professor nunca. Nem comigo?
Não, nem com o senhor. Inclusive, com o senhor eu fiz várias vezes. Para de me chamar de senhor, pelo amor de Deus. É mestre. Amanhã eu vou virar idoso, sabia? Você já vai fazer aniversário? Vou fazer aniversário amanhã, eu vou virar idoso. Então, eu nunca tive aula com nenhum profissional aqui que não tivesse sabendo muito o que está ensinando. Tanto que quando me convidaram para dar aula, eu sempre estudo e eu me sinto insegura. Vou ser sincera, eu faço terapia, às vezes a gente se sente insegura. Aí eu até virei. E falei, gente, mas não, como assim? Vocês mas é pelo teu conhecimento que a gente chama. E aí eu falei, vocês vão me chamar para dar aula? Aí a P virou para mim e falou assim, mas foi um convite pessoal do Sidney, ele mandou te chamar. Eu falei, mas Penélope, como assim? Foi isso mesmo, é pelo teu conhecimento, porque a gente sabe o teu conhecimento. Não, aí a Penélope, eu falei, olha, tem uma amiga minha que ela é muito boa para dar, que ela manja muito. Ah, quem é? Eu falei, a Teca. Que Teca? Eu conheço a Teca, a Penélope. Falei, a Teca, você conhece a Teca? Sim, a que já fez curso aqui, que está fazendo Silvestre. Falei, ela mesma, né? Pode chamar, pode falar com ela. A Penélope eu atendo ela como paciente e eu cuido dela desde antes do menino dela nascer. Ela foi minha paciente de terapia, então ela pode falar também. Bacana. Bom, eu queria agradecer bastante. A gente está quase 2 horas aqui batendo papo, sabia? Eu nem senti. Também não, eu só estou olhando agora, estou vendo, tá quase 2 horas. Queria agradecer muito a tua presença, queria agradecer o Cláudio aqui. E lembrar vocês, gente, para quem ainda não lembrou, peteleco no possível. Eu falei para vocês que ia ser legal, não falei? E uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei da Editora Vilese. Você encontra a Editora Vilese na Amazon, livro físico e e-book. Encontra no ibravet.com.br/loja do Ibra. Você encontra os livros físicos também. Este daqui, Sombra da Alma, Os 7 Mundos. Sombra da Alma, te mostrar melhor. E tem uma coisa que é importante, não esqueça isso daí. Uma hora vai me dar louco, eu mudo o preço, tá? O e-book do Sombra da Alma, e-book na Amazon, tá R$1,99. Cafezinho é mais caro que isso, tá? Então, baixa por enquanto, que a hora que eu acordar e falar, tá na hora de mudar o preço, eu vou lá e mudo, porque eu tenho acesso direto. É bem legal a história, né? Eu vou lá e mudo o preço e você vai perder, porque o preço vai voltar para R$39,90. Então, R$1,99, não sei quanto tempo eu vou deixar, tá? Então, queria mais uma vez agradecer, Teca, foi muito legal, bastante coisa a gente conversou e eu quero ver os teus cursos, quero participar dos cursos, vamos ver se não bate com alguma aula minha, né? Sim. Uma coisa que eu ia até falar em relação aos livros e as coisas daqui, o que eu acho fantástico nessa escola? Vocês não visam, claro, aqui é um local, uma instituição que tem funcionários, tem que pagar as contas, vocês vivem disso. Mas vocês se preocupam tanto em levar conhecimento para nós, que vocês disponibilizam livros com valor mais em conta. Vocês dão vários cursos, além dos cursos que tem os valores. Primeiro, tem várias vezes que vocês dão cursos, inclusive, gratuito. Então, a pessoa falar que não estuda porque não tem condição, é balela, é só procurar no lugar certo. E outra coisa, uma vez que você se torna aluno daqui, vocês incentivam a pessoa a estudar e ela passa a ter um desconto de aluno. Sim. Então, todo mundo que pode ter feito um cursinho, em qualquer momento a pessoa chegar e falar, fui aluno Ibra, você já tem um desconto para poder vir buscar numa escola. E nenhum outro lugar faz isso. Eu andei vendo outras coisas que vocês às vezes não têm aqui para estudar e procurar. E você chegar, você tem algum desconto? Ah, não temos. Não, a gente dá pra... A gente incentiva a gente... Porque assim, você prestigiou a gente prestigia você. Vocês incentivam o conhecimento. Sim. Então, eu acho fantástico isso. Né? É muito importante nessa fase que hoje em dia... Geração TikToker que acha que aprende tudo em 3 minutos não e dá. Depois... Não, eu falo uma coisa que é importante. A gente tá aqui no mundo... Quando a gente sair, tem que ter deixado alguma coisa melhor, né? E, por exemplo, nós dois aqui, a gente está deixando o Ibra, está ajudando muita gente, está fazendo o mundo ser melhor. Pode ser uma parte pequenininha? Pode, mas pelo menos está melhor do que quando a gente entrou, né? E é o objetivo do Ibra. O objetivo do Ibra é esse, é passar conhecimento. Você pode ver que nas aulas, eu e o Cláudio, a gente não esconde nada. A gente fala, a gente conta tudo, até coisas que a gente fez errado, a gente conta que fez errado. Né? Para o aluno saber para não fazer errado, né?
Então, isso eu acho muito importante, né, Cláudio? Verdade. Isso é verdade. bem importante pra gente. Eu acho que 50%, Deixar um legado, né? Deixar 80%, legado. vai, entre 50% e 80% da profissional que eu sou hoje, eu devo a vocês. Bacana. Né? Daqui a pouco eu vou chorar, pode parar. Não, mas gente, eu não tenho eu não minto, gente. Uma coisa que eu também faço, eu não minto porque é o seguinte, mentira tem perna curta, uma hora Sim. depois você esquece. E aí você se contradiz. Então, assim, eu não vou falar 50 não, eu vou falar 80, porque muitas das minhas formações na veterinária, depois de 2014, foi voltada aqui. São coisas assim, mais com silvestre, que eu viajo, que às vezes eu vou lá mexer. Vocês não têm uma onça pra mim fazer, então eu vou atrás de onde Ainda não. tem. Né? Eu quero fazer o manejo de ave de rapina. Eu vou lá pro Nordeste, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou pro Sul, eu vou onde tem. Tá. Mas se eu tenho oportunidade se tem aqui no Ibra, eu não vou em outro lugar, eu venho no Ibra. Bacana. Eu, como aluna, é isso. Muito bom. Legal, muito Tá bom. bom, gente? Então, namastê. E assim, quase chorando de emoção, a gente foi.